também quer que não só os nossos pacientes sejam beneficiados, né? Que os seus pacientes também sejam beneficiados, que melhore dos sintomas motores, no caso da doença de Parkinson, distonia, tremor essencial, e tudo mais que está vindo por aí, que a gente vai conversar um pouquinho, já um spoiler do que vai vir. Uhum. Então, sejam todos muito bem-vindos e contem conosco, né, nessa jornada. Exatamente. A gente sabe que acaba polarizando muito o ensino de TBS, principalmente nas grandes cidades, né, nas grandes capitais do Brasil, e a gente sabe que muitos de vocês trabalham em cidades bem próximas das cidades grandes e muitas vezes não tem essa possibilidade de ter acesso realmente à informação, ao ensino, ou muitas vezes aos próprios fornecedores, né, às próprias empresas de DBS. Então, realmente é muito bom estar com todos vocês aqui. O áudio está normal? Tá tudo bem? Bom, Tá, acho que para a mim gente tá pode. ótimo, tá normal, sim. Legal. Teve uma participante que falou que estava mudo, deve ser alguma questão. O pessoal do suporte está conversando com ela já. Isso. Qualquer dúvida, vocês têm o suporte, então vocês podem, a Daiane, vocês podem falar diretamente com o pessoal do suporte para nos dar auxiliar nessa aula. Tá normal agora, ela até confirmou. Eu acho que podemos começar, né? Então, para a gente começar, tá tudo normal. Eu vou até sair aqui do chat, tá? Porque senão eu me perco. Não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai deslanchar a aula. Eu e a Vanessa, a gente vai fazer um back-to-back aqui na questão da aula. E realmente, se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, por favor, deixem para o final, façam deixem para o final, só para a gente não ficar interrompendo e não sair um pouco aqui do ritmo da aula. Mas a gente vai responder todas as dúvidas de vocês no final, com certeza absoluta, tá bom? E vamos dar seguimento, então. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Vocês estão todos vendo a tela? Tá vendo a tela, Van? Todo mundo? Vou fechar Sim. aqui a câmera. Tá, perfeito. Então, por isso aqui no canto. Vou fechar aqui. Estão vendo tudo certinho, né? Então, eu não vou conseguir ver o chat. Vou até, se você quiser ficar ali no chat, a gente vai também trocando. Uma tá aqui, outra tá lá. E o pessoal do suporte também. E vamos dar seguimento. Então, primeiro, de novo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Então, a gente vai fazer aqui uma imersão hoje em DBS. A gente sabe que tem pessoas e tem participantes que estão, na verdade, em vários níveis em relação ao aprendizado do DBS, desde participantes com mais experiência até participantes que estão iniciando ou querem iniciar agora a aprender sobre DBS. Então, essa aula vai ser muito bem-vinda para todos e a gente vai deslanchar do começo, desde a história, né? Vamos falar sobre a história do DBS, né? Que já há 30 anos, esse ano, inclusive, comemora 30 anos da cirurgia de DBS. Vamos fazer um pouquinho a introdução, então, os resultados do DBS, o mecanismo de ação de DBS. Vamos falar as principais indicações, principalmente a aula foca um pouquinho mais em Parkinson, mas a grande maioria das informações que vamos passar aqui servem para todos os estudos do movimento, como tremor e distonias. Falar um pouquinho sobre seleção de pacientes, os alvos, então os alvos que já são muito bem reconhecidos na literatura, mas vocês vão conhecer a fundo através da anatomia, da neuroanatomia, e entender a importância de localizar esse alvo na anatomia, sabendo, né, os possíveis efeitos colaterais, o que passa do lado, por que a gente escolhe aquele alvo, aquele local. Um pouquinho sobre conectoma, que está sendo muito falado, então essas vias que passam em volta e como o cérebro todo está conectado, e o que esperar do futuro, as novas tecnologias disponíveis que já estão no Brasil e no resto do mundo, assim como não podemos deixar de falar sobre a grande inteligência artificial e o que está representando hoje no âmbito do DBS. Temos algo novo vindo por aí. No final, vamos ter então um pequeno encerramento, vou falar sobre algumas novas aulas, vamos trazer uma surpresa para vocês aqui no final também, então fiquem até o final e vamos responder com o maior prazer todas as perguntas. Então vamos lá. Para quem não tem muitas pessoas aqui, né, que são colegas nossos, que trabalham com a gente conhece muito bem, que nos conhecem muito bem, mas tem muita gente nova por aqui, o que é muito legal e talvez não saibam do nosso background e não saibam da nossa história. Então, Van, gostaria que você se apresentasse, por favor, para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais de você. Bem, bom dia a todos. Eu sou Vanessa Milanese, sou neurocirurgiã aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fiz a minha formação em neurocirurgia funcional também, né? Aqui em São Paulo e depois 2 anos na Universidade da Flórida. E foi através da Universidade da Flórida que eu acabei conhecendo
a doutora Mariana Moscovic, e hoje eu sou professora adjunta na Mayo Clinic, além de fazer a maior parte das minhas cirurgias e trabalhar aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito bom, Van, muito bom. Sempre é bom estar trabalhando com você. E para quem não sabe, o DBS, o âmbito DBS, sempre tem que ter essa ligação entre neurologista e neurocirurgião. É impossível o neurologista trabalhar sozinho, o neurocirurgião trabalhar sozinho. Realmente, nós trabalhamos em conjunto, uma grande parceria. Então, eu sou a doutora Mariana Moscovic, sou neurologista, especialista em estudos do movimento. Eu realizei o meu fellow, né, de estudos do movimento na Universidade da Flórida, né, em Gainesville, um pouco antes que a Vanessa. Depois que eu fui embora, a Vanessa chegou na cirurgia, e tenho trabalhado com pacientes, né, desde então, né, trabalhado com pacientes desde 2013, com pacientes com DBS, e também, neste momento, estou na Alemanha, participando aqui na parte de pesquisa, na Universidade de Kiel. Então, gente, qualquer dúvida também que vocês tiverem em relação a fellows, como fazer, né, o estudo, né, como estudar, como chegar até esses grandes centros, como fazer essas atualizações, esses fellows, esses observerships. Caso alguém tiver interesse, também pode entrar em contato com a gente e a gente pode também auxiliar nessa questão. Bom, então vamos dar a largada. Ops, travou. Aqui. Conta um pouquinho para nós, então, a história do DBS. Sim, na verdade, a gente já tem, agora, esse ano, né? Inclusive, daqui, semana que vem, a gente vai ter o evento de 30 anos de DBS em Grenoble. Mas a gente tem que entender um pouquinho como foi, né, que surgiu a ideia, como foi a evolução. Desde 1939, foi avaliar, com a ressecção do núcleo caudado, o Myers já notou um controle unilateral ali do tremor. Em 1947, Spiegel e Weeks, eles começaram os procedimentos ablativos. É algo que também está voltando. A gente tem, né, os procedimentos de risotomia, de radiofrequência, de ablação, palidotomia, né, que foi palidotomia, talamotomia, e agora com o ultrassom focalizado, não sei se vocês chegaram a ouvir falar dessa nova tecnologia, a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas que deve estar chegando nos próximos meses. Isso é algo que está voltando, né, a ser revisitado. E é bem importante quando a gente oferece para o paciente, a gente pensa na tecnologia de estimulação cerebral profunda, a gente pelo menos saber também, até um pouco da radiocirurgia também, um pouco do ultrassom focalizado, até saber um pouco da própria talamotomia, ou no caso para um tremor essencial, ou uma palidotomia para um paciente com doença de Parkinson, até distonia. Então, é importante saber do que veio ali atrás, né, o que está vindo de novo, para ter uma decisão importante ali na hora de definir o melhor tratamento. Então, ao longo da evolução, né, em 1953, o Cooper notou que quando acidentalmente, né, ele ligou a artéria coroidal anterior, ele teve redução do tremor. Quando chegou em 1954, né, no ano seguinte, Hasler descreveu a melhora do tremor na doença de Parkinson com uma lesão na região do tálamo, que abrangia a região do ventral intermédio, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, e o ventral oralis no tálamo, tá? E isso já desde 1954. Vocês veem, às vezes as pessoas têm uma ideia que é algo muito novo, né? Mas desde ali já surgiu essa melhora do tremor na doença de Parkinson. Em 1958, Hasler verificou que com a coagulação da região do VIN, eles teve um pouquinho de efeito melhor do que na região do ventral oralis, né? E isso para discussão, né? Se é melhor ventral intermédio, se é ventral oralis, que na verdade ainda existe essa discussão, e eu vou mostrar um pouquinho sobre a questão do sweet spot, né? Para o tratamento do tremor essencial, vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Em 1968 teve um grande marco, né, doutora Mariana, para o tratamento da doença de Parkinson, com a introdução da levodopa. E aí, nesse momento, todo mundo pensou assim:
não vamos precisar de mais nada, descobrimos a forma de controlar a doença de Parkinson, né? Assim, sabia-se que não era a cura, mas foi um boom na época, né? Porque o que tinha vindo antes de evolução com os procedimentos ablativos foram meio que deixados de lado, porque agora temos a levodopa, então a gente não precisa de mais nada. Daí, vejam o gap que aconteceu depois, né? Só em 1987, aí o Dr. Benabid, com Pollack e todo o time, fizeram a primeira cirurgia de DBS no tálamo. Daí, em 1993, a primeira cirurgia de que é isso que a gente está celebrando agora, né? A primeira cirurgia da estimulação do núcleo subtalâmico, que hoje em dia é o alvo mais utilizado no mundo, né? Para o tratamento dos sintomas motores na doença de Parkinson. Em 94 foram publicadas as primeiras séries de casos, né, para DBS no globo pálido interno, e em 97 foi aprovado o DBS para o tratamento do tremor essencial. Então vejam que foi o primeiro, né, a ser aprovado, foi o tratamento do tremor essencial, que acaba sendo o tipo de movimento mais comum, né? Então, acaba tendo talvez uma pressão maior, né, até da população que precisa de tratamentos. A gente, ontem mesmo, conversando com um paciente meu com um tremor essencial, super jovem, que quer fazer medicina, inclusive, e falando que ele querendo saber, né, o que é que teria de possibilidade de tratamento, ele já tinha testado algumas medicações, enfim. Mas, infelizmente, a gente não tem muito, né, focado para o tremor essencial. E ali que não tinha mesmo, porque, ao meu ver, hoje o que a gente tem mais voltado para o tremor essencial mesmo, tudo bem, a gente tem o Primid, Propanolol, que são medicações que eram usadas para outras coisas e que acabam ajudando no tremor, né? Mas o DBS acaba sendo algo que soma bastante na qualidade de vida dos pacientes, né? Eu falo que é a cirurgia mais emocionante que tem, é a cirurgia de tremor essencial, paciente, principalmente quando tem grau 3 ou 4, né, de tremor, e aí chega ali na hora da cirurgia, ele reduz muito Para o tremor, praticamente, né? quase que Desaparece. para tudo e consegue voltar a escrever, que muitos deles não conseguem mais escrever. Então, nesse momento que ele escreve o nome dele ali durante os testes da cirurgia, é um momento muito emocionante, tanto para o paciente como para todo mundo que está ali envolvido com o procedimento. E, então, continuando a evolução, em 2002, o FDA aprovou o DBS para a doença de Parkinson. Em 2003, foi aprovado para a distonia, tá? Essa daqui é uma figura de um paper nosso ali de 2020. E assim, e a gente ainda existem, né, outros alvos e outras doenças que estão sendo pesquisadas. Provavelmente nos próximos anos a gente deve ter algumas outras aí nessa linha do tempo, né? Se a gente pensar daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai ter mais algumas doenças aí. E é por isso que é muito importante aprender mais, né, sobre essa técnica, essa possibilidade de tratamento aí para os nossos pacientes. Exatamente, excelente. E aí, na verdade, doutora Mariana, qual é a importância, né, do neurologista entender um pouco mais sobre isso, saber o momento de indicar, porque, na verdade, a doutora Mariana comentou no começo que a neurologia tem que estar junto, né? Mas eu acabo pensando que a neurologia é a principal pessoa, é o principal componente da indicação da cirurgia de estimulação cerebral profunda. Afinal de contas, o neurologista, né, que está ali cuidando do paciente, é que está vendo o filme, está vendo como está sendo a evolução, está vendo o que é que as medicações estão segurando, o que é que poderia ser somado. Então, é bem importante a gente entender, né, um pouco disso. E então, fala um pouquinho para a gente, doutora Mariana. Muito obrigada, Van, por falar isso, porque a gente sabe que também existe, né, uma certa rebeldia entre neurologistas e neurocirurgiões, muitas vezes. Então, realmente, eu acho que é um trabalho em equipe, sim. Realmente, nós, neurologistas, até não sei quantas pessoas aqui, quem é neurologista e neurocirurgião, inclusive, se quiser colocar no chat, para a gente saber aí o peso, né, que temos de neurologistas e neurocirurgiões. Realmente, a gente que vai fazer a indicação, nós que vamos avaliar o paciente, nós que depois vamos programar
e trabalhar e otimizar a parte dos medicamentos dos pacientes também. Então, acaba que realmente o paciente é nosso, a gente faz cirurgia em conjunto e depois volta a ser nosso, e a gente, né, neurologistas, somos os que realmente vamos acompanhar esse paciente há muito tempo. Mas nós dependemos muito do neurocirurgião e realmente é um trabalho em conjunto, porque a gente sabe que o resultado da cirurgia, que a gente vai comentar mais para frente, vai depender de uma seleção adequada, de um placement, né, de uma colocação adequada, ou seja, da técnica do neurocirurgião e dessa discussão que a gente vai ter numa equipe multidisciplinar para realmente saber qual alvo, qual melhor alvo, e depois, logicamente, a programação, a otimização dos medicamentos. Então, é um trabalho em equipe com certeza absoluta, sempre em prol aí da melhora do paciente para ter um melhor resultado, questão da cirurgia. Bom, então, vou passar aqui. Vocês conseguem ver as pessoas aqui ou só o slide? Senão eu vou tirar aqui que está talvez no meio da tela, né? Aqui, vou deixar assim melhor. Só o slide. Bom, tá, perfeito. É porque eu vejo aqui, eu tenho uma do Zoom, eu tenho uma outra tela aqui. Bom, então, vamos lá. Então, a gente sabe, né? Esse aqui é só uma ilustrativa, uma imagem ilustrativa. A gente sabe que o campo DBS é o que mais cresce na área da neurologia, da neurocirurgia. Né? Então, teve o maior acidente, como a própria Vanessa, a doutora Vanessa falou, a partir dos anos 2000, quando realmente foi aprovado pelo FDA, mas desde então a gente tem mais de 1.000 artigos por ano sendo publicados, nós temos mais de 250 mil pacientes operados por ano, e realmente é muito importante a gente aprender sobre isso, porque essa técnica cada vez vai ser mais indicada, e como a gente falou, e vamos citar mais para frente também, é uma técnica que vai ser possivelmente recomendada para diversas outras doenças, além dos distúrbios do movimento. O que é o DBS? Nada mais é do que a gente implantar um eletrodo, deixa eu voltar, implantar um eletrodo na uma região específica do cérebro, então um alvo específico do cérebro que vai ser estipulado e vai ser determinado através dessa equipe multidisciplinar, e nós vamos estipular, transmitir e colocar energia dentro desse cérebro, e eu vou explicar o mecanismo de ação agora em um minuto. Então, como vocês podem ver nesse vídeo, existe uma bateria, né? Então, consiste numa bateria, num IPG, no Impulse Generator, então o gerador de impulso, num cabo que vai levar essa energia até o eletrodo e que vai ser liberada essa energia dentro de um alvo específico do cérebro. Mas, como nós falamos, nem sempre a gente tem esse consenso e nem sempre nós temos essa decisão, né, de uma maneira adequada, mesmo quando é realizado o estudo, mesmo quando é investigado com outros médicos não especialistas em estudos do movimento. Então, esse estudo de 2021, só para vocês terem uma ideia, né, em relação ao timing, né, quando indicar o DBS, por que indicar o DBS, a gente vê que ainda existe uma disparidade, ainda falta um consenso em relação à indicação de DBS. Então, por isso que a gente está aqui hoje, porque eu quero que todos vocês saiam dessa aula, mesmo quem tem mais experiência, né, ou quem tem menos experiência, que saiam dessa aula, pelo menos aprendendo a indicação do DBS, para não perder esse timing e a gente não perder a oportunidade de tratar o paciente da melhor forma. Nesse estudo, eles perguntaram, né, para médicos generalistas, foi para as pessoas que são, né, da Academia Americana de Neurologia, e mandaram um survey, uma pesquisa com médicos neurologistas gerais e médicos especialistas. E se perguntou, então, como que você maneja o wearing off do paciente, aquele paciente que tem Parkinson? E aí teve uma discrepância em relação a neurologistas e a distúrbio do movimento, né, para referir o paciente DBS. Então, realmente, para melhorar o wearing off, pacientes com médicos com experiência, expertise em distúrbio do movimento, indicavam de uma maneira mais adequada. A mesma questão quando foi se perguntado em relação ao manejo da cinesia induzida por levodopa. De novo, uma discrepância e houve uma falta de consciência entre médicos neurologistas e distúrbio do movimento. Então, assim, o médico neurologista, ou mesmo o médico, a gente tem que lembrar que no Brasil existem muitos médicos clínica geral, existem muitos médicos geriatras que acompanham esses pacientes, e também acontece mais problema, ocorre um delay, né, ocorre aí uma demora para referir o paciente para fazer a cirurgia de DBS, né, e muitas vezes acaba passando o tempo exato. E aqui foi perguntado quais são as 5 razões para poder indicar esse paciente para a cirurgia de DBS, e eles responderam, né, o que teve maior discrepância foi em relação a discinesias e otimização ali do medicamento e para tumor refratário.
que nós sabemos que muitos pacientes com Parkinson muitas vezes não respondem muito bem à medicação dopaminérgica e pode ser, como a gente falou, um critério aí de avaliação melhor e melhorar esse tremor desse paciente com tremor refratário ao uso do medicamento. Então, ainda falta consenso, em especial no timing e na indicação do paciente. Então, nós temos que estar muito bem alinhados e entender muito bem e aprender muito bem sobre a técnica para a gente mandar o paciente no momento adequado. Então, vamos lá. O que seria, então, o DBS na questão de mecanismo de ação? Como funciona o DBS dentro do cérebro, dentro do neurônio daquele paciente? Bom, acredita-se que existe mais de um mecanismo de ação e ainda esse mecanismo de ação ele é debatido. Ainda existe muita especulação em relação ao mecanismo de ação, ou quais realmente seriam todos os mecanismos de ação. A gente sabe que, através desse estímulo elétrico, os neurônios são excitados. Ocorre uma excitação principalmente axonal, do axônio, e com esse axônio excitado acontece uma despolarização da membrana neuronal, abrindo e fechando canais de sódio e liberando, assim, outros neurotransmissores. Muitas vezes, essa liberação de neurotransmissor pode ser acarretar para uma inibição ou mesmo uma excitação neuronal. Dessa maneira, tentaria-se, assim, deixar esse cérebro de uma maneira mais fisiológica possível. Então, eu gosto muitas vezes de falar, é como se o cérebro do paciente com Parkinson, por exemplo, é como se tivesse uma cidade, tudo normal, e apagasse uma luz de uma rua, né? Então, tivesse um poste que queimou a luz daquela rua. Então, aquela rua está escura, ela não funciona mais, não está funcionando de uma maneira adequada. Tem algumas coisas que estão disruptivas por ali. E quando você coloca essa energia, quando você estimula esse neurônio, essa luz volta a acender e supostamente voltaria a funcionar de uma maneira mais fisiológica e tudo em volta também, né? As pessoas que estão passando pelas outras ruas também conseguem enxergar melhor e também conseguem ter uma ação mais fisiológica. Além disso, nós sabemos que essa estimulação ela pode também atuar em sincronização de ondas. Então, a gente tem várias ondas, né? Os local field potentials, que vamos falar mais para frente. É muito importante isso para a questão do sensing. Se eu estiver muito rápido, gente, vocês me avisam, tá? Porque a gente coloca a primeira e vai, né? Então, avisem, tá? Peguem para as perguntas que depois a gente repete. Então, o DBS também vai atuar na banda beta, em especial, como vocês veem nessa figura aqui de baixo. E vocês podem ver nessa figura aqui de baixo, quando é estimulado o DBS em 3 volts, né, essa banda beta, ela se reduz. Então, a gente acha e acredita que existe uma... Não acha, né? A gente já se provou em muitos estudos que existe uma disrupção dessa oscilação das bandas betas, que elas sobem, a gente vai falar isso mais para frente. E o DBS, assim como o levodopa, vão tentar sincronizar e ajustar essas oscilações. Essa estimulação, ela, então, vai causar um efeito em região local do próprio axônio, do próprio neurônio, mas também à distância, e pode ser uma mudança aguda e a longo prazo de todos esses neurônios. Assim como também realiza um efeito na barreira hematoencefálica e melhorando a circulação daquele cérebro também, faz uma vasodilatação e dessa maneira ocorre uma melhora da circulação também. Mas aí, falando tudo isso, caramba, né? Faz tantas mudanças e a gente ajusta todas as oscilações e deixamos o cérebro cheio, né? Blood flow, o sangue correndo ok, e ajustando toda essa parte de excitação e inibição. Será que isso é a cura? A gente sabe que não é a cura, né? Realizar DBS, fazer terapia de DBS não é a cura e o paciente deve continuar acompanhando, porque a doença progride, deve continuar acompanhando o neurologista com o seu tratamento medicamentoso também. Mas esse estudo super interessante e recente, que eu até mandei ontem lá no chat, no WhatsApp, para vocês lerem, é muito legal esse estudo, ele fala, será que a gente pode, com o DBS, mudar o curso da doença? Então, talvez não seja cura, talvez seja neuroprotetor, mas a gente consegue mudar o curso da doença quando o paciente realiza DBS. E esses estudos aqui, todos esses estudos, eles mostram que realmente ocorre uma grande melhora nos sintomas dos pacientes a 5, 8 ou 11 anos depois, né, sintomas motores e sintomas não motores, o que realmente progride de uma maneira mais, que não respondem tão bem ou mais rápida, talvez sejam sintomas axiais e principalmente marcha. E aqui eles mostram, então, nessa figura do lado direito, como seria, então, a progressão de um paciente nessa primeira barra aqui. Como seria a progressão de um paciente que não foi para DBS, né? Então, questões de anos, de 0, né, a 30 anos,
Então, paciente nos primeiros estágios, usando levodopa, depois nos estágios médios ali, né, depois de 5 e 15 anos, começa a ter alguma complicação motora, e depois estágios finais com diversas complicações motoras, freezing, disartria, etc, etc. Aí vemos aqui os pacientes que seriam, isso é tudo uma hipótese, tá? Nós vemos pacientes que foram indicados para DBS num timing clássico, ou seja, entre 5 e 15 anos depois de doença, né? Nesse período mais que normalmente nós indicamos, 10 anos, 15 anos. E o paciente, possivelmente, esses pacientes, como a gente vê nessa imagem aqui do lado, eles têm um delay, ou seja, uma demora para vir apresentar alguns outros desses problemas que os pacientes com estágios avançados apresentam. Então eles têm um delay aí para fazer a parte de problemas axiais, eles têm um delay para fazer a parte de disfagia. Então, talvez é algo já bastante interessante. E aí sugeriu com esse estudo do Early STEAM, que foi um estudo do Schubach, aqui da Alemanha, e ele, na verdade, não é que você faz um DBS precoce, na verdade, foi feito DBS em pacientes que tinham a doença antes desses 10 anos, né? Então, a gente sempre respeita o tempo do diagnóstico, 4, 5 anos, mas eles fizeram um pouquinho antes, 7 anos e meio. Acho que foi o corte da média daquele estudo, 7 anos e meio depois. E eles viram que, possivelmente, indicando um pouquinho antes, os pacientes tinham maior qualidade de vida e tinham melhora nas atividades da vida diária. E agora, tem um estudo com 30, que é esse aqui de cima, que eu também mandei para vocês, eu acredito falar, senão vocês me pedem, eu mando com 30 pacientes, um estudo com paciente justo no começo, quando ainda ele não apresenta nenhuma complicação motora ainda, não tem flutuação motora, não tem wearing off. Talvez, né, isso aqui ainda é experimental, ok? Então, talvez seja algo a ser pensado para a gente não deixar o paciente vir até as complicações finais. E dessa maneira, prolongar, né, o aparecimento de incapacidades, como a psicose, quedas, hospitalização, né, porque a gente consegue melhorar o controle dos sintomas motores e talvez reduzir os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, isso é algo a ser pensado, né? Quando que vai ser realmente o timing e talvez isso mude. Quais são, então, né, as principais indicações da DBS? Como a gente está falando aqui, a gente trabalha com distúrbio de movimento, é lógico que a gente fala que o carro-chefe acaba sendo a doença de Parkinson, principalmente no Brasil, mas nós sabemos que diversos centros do mundo fazem muita cirurgia para tremor essencial, inclusive na Universidade da Flórida, onde nós estamos, aqui na Alemanha, eles operam muitos pacientes com tremor essencial. Então, tremor essencial é doença de Parkinson, né, que são as mais comuns, mas também pacientes com distonias, com tiques, Tourette. E nós sabemos que cada vez mais indicações novas vêm aparecendo, em especial indicações psiquiátricas. Então, tem vários estudos em fase 2, fase 1, 2 e 3, na verdade, para a questão de tinnitus, para a questão de ansiedade, de obesidade, de anorexia, de dor crônica, de depressão e epilepsia, que já também é muito bem conhecida, assim como dor de cabeça, cluster headache. Então, eu acredito que nos próximos anos nós também vamos ter uma gama muito maior de pacientes e talvez, por que não, os psiquiatras comecem a programar muitos mais pacientes. Afinal, tem muito mais paciente psiquiátrico e a gente sabe que o burden, né, realmente o peso das doenças psiquiátricas no mundo de hoje, principalmente depois de pandemia, ainda mais tem crescido de uma maneira avassaladora, não só no mundo todo, como também no Brasil. E talvez isso seja algo muito interessante para aprender e para também controlar bem esses pacientes. Bom, mas e aí? Então, a gente já tem o paciente, a gente já viu o mecanismo de ação, a gente sabe que funciona, né? A gente tem aí anos e anos de estudos comprovando o funcionamento e o resultado do DBS, e a gente tem que, então, começar a entender, quando a gente vai trabalhar com o DBS, qual é a seleção indicada. Por quê? Porque é ótima seleção do paciente, então uma seleção do paciente extremamente criteriosa, através de protocolo e tudo mais, é importante, né, para que você tenha um resultado bom no final da cirurgia. Quando a gente já começa o processo de uma maneira errada, por exemplo, indicando um paciente no momento que não é para ser indicado, um paciente com parkinsonismo atípico, por exemplo, a gente sabe que vai ser completamente ineficaz. Depois, a gente sabe que 30% a 60% das falhas do DBS podem ser descritas como uma indicação inadequada, então a importância de indicar de uma maneira correta, ou seja, o começo ali da cadeia, né, desse sistema para o paciente, e normalmente menos de 10 pacientes são indicados e são realmente aceitáveis. Por que isso? Vocês vão ver, porque a gente segue um protocolo rigoroso de indicação para a gente ter essa segurança no final. E quais são os critérios de indicação, inclusive para Parkinson? Bom, eu vou focar aqui no Parkinson, que tem mais detalhes,
mas claro que a gente tem também, depois se quiserem discutir relação à indicação de tremor, indicação de distonia. Mas para Parkinson, né, que a grande maioria de nós vemos no dia a dia, a gente sabe que, primeiro, o paciente, lógico, tem que ter Parkinson, né? Para indicar Parkinson, tem que ter Parkinson. Se ele tiver algum parkinsonismo secundário, parkinsonismo medicamentoso, a gente sabe que não vai resolver. Então, a gente espera, normalmente, 4 a 5 anos o diagnóstico da doença, que normalmente nesse período de 4 a 5 anos o paciente vai respondendo bem ao medicamento. A gente sabe que os primeiros anos o paciente responde bem, o paciente não tem cinesias, o paciente não tem flutuação motora, que isso pode, em alguns casos, começar depois de 2, 3 anos, mas a grande maioria começa depois de 5, 6, né, ou até mais. Então, realmente esperar 4 a 5 anos é o mais adequado para saber mesmo, ter certeza se não vai se transformar num parkinsonismo atípico. Depois, a tendência de ter pacientes mais jovens. Então, pacientes mais jovens, estudos mostram que tem o melhor resultado na cirurgia. Mas a idade não é um critério de exclusão exclusivo, né? Não é um critério realmente que vai delimitar se o paciente vai fazer ou não a cirurgia. Existem pacientes, quanto mais jovem, a gente fala melhor, porque é um cérebro também mais jovem, menos atrofia, né? Menos comorbidades, então, possivelmente um cérebro melhor, uma melhor recuperação, que também diminui o risco de complicação intraoperatória, mas isso não é algo muito exclusivo. A gente tem que avaliar caso a caso de uma maneira individual. Doutora Vanessa, qual foi o paciente mais idoso que você atendeu? 78 anos. 78 anos. Hoje já tem mais de... hoje está com 81 anos. Tá vendo? Olha, muito legal, né? Realmente como eu falei, não é exclusivo. A gente tem os 170 que parecem 50, né? Os 70 jovens, como os 60 idosos, né? Que tem muitas comorbidades e outros problemas. Então, tem que ser avaliado de uma maneira individual. Então, inclusive, ela é psicóloga e um dos objetivos dela era voltar a atender. Porque ela tem essa paixão, né, pela psicologia e queria voltar a atender. E voltou a atender depois da cirurgia. Maravilhoso, então, maravilhoso. Gratificante. Voltar a deixar o paciente de uma maneira funcional, com certeza absoluta. Seguindo aqui, então, uma vez que o paciente tem o diagnóstico correto, a gente vai muitas vezes colocar o paciente para uma avaliação multidisciplinar. A gente tem que fazer o teste de Prolopa, o teste de levodopa, e o paciente tem que ter uma melhora do TDRS, pelo menos 30%. Alguns centros diferem um pouquinho, 35%, mas a gente sabe que esse teste do Prolopa, teste do levodopa, desculpa, ele é muito importante. E como que a gente faz? A gente deixa o paciente 12 horas sem uso do medicamento, né? Porque também é muito ruim o paciente ficar sem medicamento. Eles ficam off, eles não se sentem legal, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Mas normalmente o que eu faço, a grande maioria das pessoas fazem, pede o paciente não tomar o último medicamento à noite, e aí a gente vê o paciente no outro dia logo de manhã cedo. Normalmente aí a gente, né, dá 12 horas, e a gente faz um teste com 1,5 comprimido, né, ou 25% a mais da dose usual. Cada centro também difere um pouquinho nessa questão de quanto de levodopa vai dar. E aí a gente dá o levodopa e avalia o paciente off e avalia o paciente on. E nessa conta, depois a gente tem que ver que tem uma melhora pelo menos 30%, pois eu costumo falar também que a grande maioria dos sintomas que melhoram com o levodopa vão melhorar com a cirurgia de DBS. Essa é uma pergunta muito comum. Por exemplo, o paciente que tem distúrbio de marcha. E a gente sabe que o paciente muitas vezes não melhora com o levodopa, que não tem nada a ver, que o mecanismo é totalmente diferente. Em outros casos, nós sabemos que quando o paciente usa o levodopa, ele fica completamente sem aquele freezing e fica completamente sem o distúrbio de marcha. Então, é muito importante você ver todas essas nuances e ter pelo menos essa melhora de 30%. Uma única exceção são os pacientes que têm tremor refratário ao uso do medicamento. Aí é outra questão, e a gente, mesmo sem ter esses 30%, a gente pode avaliar e pode ser indicado devido ao tremor refratário. O paciente não pode ter nenhum comprometimento cognitivo, né? Não pode ter realizado normalmente avaliação com psiquiatra ou mesmo com neuropsicólogos, e vão fazer várias escalas cognitivas, não pode ter depressão aguda. Então, o cognitivo, muitas vezes o paciente não passa nos testes, digamos assim, é difícil a gente voltar atrás na decisão. No entanto, a depressão, uma vez que a depressão ela é tratada e o paciente está compensado, muitas vezes a gente pode, depois dessa depressão estar tratada, a gente reavaliar a indicação do DBS. Então, muitas vezes temos que tratar comportamento de impulso ou depressão. Sintomas refratários da medicação, né? Então, o paciente que tenha sintomas como wearing off, flutuação, discinesias, são candidatos. Então, isso é muito importante, que são uma das principais causas, né, da procura por fazer a cirurgia de DBS. E eu sempre gosto de falar que é importante o paciente ter uma compreensão muito clara dos riscos, benefícios da cirurgia
e ter uma expectativa muito realística da cirurgia. Porque muitas vezes a gente vê que o paciente melhorou, mas não era aquilo que ele queria melhorar outra coisa, ou ele queria melhorar outro lado, ou ele queria melhorar a voz. E a gente não conversou, e o paciente não entendeu o propósito da cirurgia, então mesmo que a cirurgia tenha sido um sucesso, para aquele paciente a cirurgia não funcionou. Então a gente tem que conversar muito bem, e logicamente que o paciente tenha ausência de comorbidades ou contraindicações neurocirúrgicas. Então, o que eu falei ali, em questão da indicação, quando a gente vê o paciente apresentando flutuações motoras e wearing off, é nada mais do que isso. A gente vê que no começo da doença, o paciente fica nessa parte do meio. Então, o remédio funciona bem por um longo período de tempo, até a próxima dose, e vai bem, sem ter discinesias e sem ter flutuações. Mas depois de algum tempo, quando a doença progride, a UNA já fica assim. Então, o paciente fica mais tempo off. Muitas vezes, quando a medicação começa a funcionar, o paciente já fica discinético. Então, a parte que está bem controlada acaba sendo limitada durante o dia. 50%, 60% ou até menos por cento do seu dia. Então, quando o paciente já apresenta esse tipo de flutuação, o paciente, com certeza, deve ser indicado se ele preencher todos os critérios. Os critérios de exclusão, não vou me atentar, que na verdade é o oposto ao que eu falei, né? Mas principalmente o paciente tiver uma atrofia grave, de cerebral, né? Ou mesmo o neurocirurgião vê que tem alguma deformação anatômica ou algo que realmente durante a cirurgia isso vai ser um risco, né? O paciente tem coagulopatia, pacientes imunossuprimidos, enfim, realmente que não tenha resposta ao levodopa, que seja depressivo, ideação suicida, que tenha abuso de substâncias, comportamento impulsivos. Então, tudo isso deve ser avaliado junto com a equipe. E qual é a equipe, né? Como fazer essa equipe, como trabalhar com essa equipe para que realmente esse paciente seja muito bem indicado. Eu sempre falo, né? A gente vai fazer a indicação. Então, a primeira pessoa normalmente que vai começar todo esse processo é o neurologista. Mas logo depois, a gente tem que passar por uma otimização de medicamento, o paciente tem que passar pela neurocirurgia, e aí sempre o paciente vai mudar quais são os profissionais que vão fazer parte dessa seleção. Alguns centros, né, que eu estou conversando inclusive esses dias do Canadá, eles têm um psiquiatra, faz toda essa avaliação, né, de comportamento impulsivo, de depressão, e tem o neuropsicólogo que faz todas as escalas. E eles não têm mais nada. Em outros centros, eles têm, a gente tem o costume de ver paciente com fonoaudiologia, para a gente ver se tem algum distúrbio da deglutição, para ver se tem um distúrbio de fala importante, que talvez vá piorar, que a gente sabe que é uma das principais efeitos aí da estimulação, um distúrbio de fala, então muita gente consegue tratar antes, e daí não é tão ruim, né? A gente tratando antes distúrbio de fala, distúrbio de imagem com a fisioterapia, muitas vezes o paciente responde de maneira diferente depois da cirurgia, então o paciente já começa ali um treinamento antes, a terapia ocupacional e a fisioterapia. Então, sempre uma equipe multidisciplinar avaliando o paciente pré-operatório. Depois que é feita essa avaliação, o que é muito interessante? Se reunir. Então, ter uma reunião de equipe multidisciplinar e discutir sobre aquele paciente. Por que isso? Porque, por mais que durante uma consulta a gente consiga conversar bastante, a gente não consegue pegar mínimos detalhes, como, por exemplo, de fala, de marcha, de freeze, de parte de imagem, de neuroimagem. Então, pensa, se o neurologista ficou uma hora, o neurocirurgião ficou mais uma hora, o fisioterapeuta mais uma hora, o fono mais uma hora, a gente vai ter várias informações desse paciente que, se fosse apenas uma consulta de neurologista, talvez iriam passar desapercebida e talvez esse paciente não tivesse um bom resultado. Então, isso, equipe multidisciplinar unida e avaliação e reunião multidisciplinar prévia é extremamente importante. Na Universidade da Flórida, por exemplo, a gente muitas vezes ia e o físico falava, olha, para mim esse paciente não é elegível. E se o físico falou, está falado. Não tem que discutir, talvez a gente rever depois, né? Então, o peso de cada especialidade é igual na hora da discussão, né? Então, realmente é importante a gente ouvir esses outros profissionais que são super experientes nessa área também. Bom, e aí quando falamos em relação à indicação, a gente fez a reunião de equipe multidisciplinar e na reunião de equipe multidisciplinar nós vamos ver qual é o alvo, essa outra questão, nem se é um bom candidato ou não, a gente conversa sobre qual alvo seria o mais adequado. E nós sabemos que na doença de Parkinson, inclusive esse artigo, inclusive acho que eu mandei um também, é muito legal, é 2022, se eu não me engano, é muito, muito legal, do Marwan Harris, da Patrícia Limousin, é do Patrick Blumstein, é um excelente artigo, uma revisão. E a gente sabe que os principais alvos são globo pálido, núcleo subtalâmico para Parkinson, ou VIN, como foi a Vanessa explicou lá no começo na história, né?
núcleo do tálamo, mas o vinho vai melhorar mais tremor. Foi iniciada a ideia, né, com essa ideia de tratar o tremor, mas a gente sabe que para os outros sintomas não é tão interessante. Tem que ser muito bem avaliado individualmente qual seria o melhor alvo para esses pacientes. Núcleo subtalâmico, isso já vamos ver o porquê, e esse globo pálido. E aí vai ser discutido os benefícios, né, as vantagens e desvantagens de operar em cada alvo e por que aquele paciente vai ser indicado para cada momento. Fora isso, hoje em dia, existem novos alvos para Parkinson, para distonia e para temor, que a gente vai falar logo mais, que talvez no futuro a gente tenha todas as outras possibilidades e talvez no futuro a gente mude de alvo, por que não, né? A gente sempre está em constante evolução e aprendendo. Então, quando a gente fala de alvo, a gente fala, então, como eu falei, vinho, globo pálido e subtalâmico. E a gente tem que entender que o vinho vai melhorar tremor, né? Para quem não tem familiaridade, né? Quais sintomas que melhora. O globo pálido, principalmente cinesias, distonias, né? O núcleo subtalâmico, para bradicinesia, tremor, rigidez. Um você vai reduzir o medicamento, o outro você não vai reduzir tanto o medicamento, e assim por diante. Então, isso é muito importante vocês reconhecerem, então, para quem quiser começar a trabalhar, reconhecerem a importância e a indicação de cada alvo. E também saber entender a localização, a anatomia especificamente, que já vai vir a aula maravilhosa da doutora Vanessa, de neuroanatomia, para vocês entenderem a localização em 3D, que é, para nós neurologistas, acredito que é um pouco difícil, né? A gente sabe que vocês neurocirurgiões têm mais, talvez, essa capacidade em imagem, né? E a gente entender aonde está aquele núcleo, para poder saber o que rodeia aquele núcleo e quais são os efeitos colaterais. Por que isso é importante? Porque na hora da programação a gente vai precisar ter isso em mente, para poder saber para que lado que a gente vai tirar essa estimulação, caso estiver causando aí algum efeito colateral no paciente. Dei uma acelerada aqui, vamos ver se dá para colocar as pessoas aqui. Suporte, me deu suporte. Colocar as pessoas. Acho que eu tenho que tirar da tela, né? Stop share. Tudo bem, gente, não vou aqui para não atrapalhar. Mas tudo certo? Eu tô acompanhando pelo chat aqui, tem algumas Legal. perguntas já surgindo. Legal. E aí a gente vai respondendo. O Marcos Wagner perguntou aqui Legal. sobre a questão da obesidade. A gente acha que pode ser uma boa perspectiva no futuro. E, na verdade, eu queria responder ao longo da minha apresentação. Tá bom, perfeito. Pode responder a apresentação e também a gente pode responder também tudo no final. Muito legal, neurologista, cirurgia, legal. Ó, já dá para formar uns times aqui. Inclusive, depois vocês tentam colocar de onde que vocês são. A gente adora dar match.com. A gente gosta dos match entre neurologista e neurocirurgião. A gente sabe que é super importante. Então, se vocês quiserem, muitas vezes, o neurologista não encontra o neurocirurgião, o cirurgião encontra o neurologista. É importante saber da onde que vocês são. Quem sabe vocês depois podem se ajudar no futuro. Vamos lá. Agora, vamos dar seguimento aqui na aula. Tudo certo, então, né? Seguimos. Bem, então vamos dar continuidade aqui, aprofundando um pouquinho o conhecimento nesses alvos, né, que a doutora Mariana falou, principalmente ali o globo pálido interno, o tálamo, né, e aí eu vou falar um pouquinho mais da profundidade do tálamo, e o núcleo subtalâmico, que é tão conhecido de vocês. Mas também o que a gente tem em volta desses alvos, e o que a gente pode também estar estimulando quando a gente faz esse implante do eletrodo. Por isso que é muito importante, estimulando e até melhorando, ajudando a melhorar os sintomas, né, desse paciente, se você usa o contato mais inferior ou superior. Então, eu convido vocês a aprofundar mais, né, dentro a gente tem uma visão lateral aqui do cérebro, e aí, aprofundando, a gente tem já atravessou, né, o giro frontal superior, fascículo longitudinal, chegando na corona radiata. Aqui já estamos no tálamo, tá? E aí aprofundando mais a zona incerta e o subtalâmico. E quando a gente pensa assim em um eletrodo com múltiplos alvos, né, com uma única trajetória, para o tremor isso é algo que é possível. Então, tanto aqui na parte, aqui nessa visão superolateral, a gente tem o núcleo subtalâmico, né, anterior e superior aqui ao núcleo rubro, e é nessa região posterior e lateral do núcleo subtalâmico que a gente consegue essa melhora motora do paciente com doença de Parkinson, né, até do tremor ali. Na região da zona incerta também, principalmente que a gente vai ter fibras também passando ali do dentato rubrotalâmico também, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa região é uma região posterior
ela é superior à região do posterior e superior, né, a região do núcleo subtalâmico. E mais superior a isso, a gente também tem os núcleos do tálamo, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas, além disso, existem algumas, inclusive até o Luiz Severo perguntou aqui para a gente, elogiou a aula, Mari falou que DBS e sintomas não motores, né? Existem algumas evidências estimulantes, a gente tem algo na literatura com relação a, assim, pensando de uma forma geral e fugindo da parte da doença de Parkinson, principalmente a questão da depressão, tá? Eu acho que até como o tremor essencial foi lá atrás para distúrbio de movimento, né? Até pela quantidade de pessoas que tem no mundo. A questão da depressão é um problema muito importante agora, e aí a gente olhando aqui, né, nessa visão, a região nessa visão anterior aqui, a gente tem o cíngulo e as fibras que estão abaixo do corpo caloso, né, tanto que a gente chama o cíngulo subgenial, né, que está ali abaixo do subcaloso, está sendo estudada para ajudar, né, nessa questão da depressão. Também essa região aqui do basal forebrain, né, que tem o núcleo accumbens, substância nominata, também está sendo estudada. Existem vários alvos que estão sendo estudados, alguns com possibilidades animadoras, sim, tanto que quando a gente pensa assim, o que é que vai surgir nos próximos 10 anos? Depressão está no top 1 ali do que pode vir. Com relação à questão de alterações de cognição, com o estímulo da região do fórnix, né, que são essas fibras que vão subindo, aqui a gente tem corpo mamilar e o fórnix subindo, então o eletrodo é colocado bem próximo, né, dessas fibras do fórnix, e a ideia é estimular essa região do fórnix, e aí estão existindo alguns estudos, principalmente do grupo lá do Lozano, né, do Renato também, que podem ser animadores, mas isso pensando em perspectivas futuras, tá? Hoje, inclusive, existem alguns estudos, tanto de Toronto quanto o pessoal do Queen Square, com relação a fazer uma trajetória única para ajudar tanto nos sintomas motores, quanto também estimular o núcleo basal de Maynard para melhora cognitiva também. Tá? Então, isso é algo que existem alguns pacientes que têm uma melhora, mas não está sendo algo tão robusto e mantido. Tá? Então, mas é algo só para vocês terem ideia. Agora, assim, o que é muito importante a gente saber quando a gente está fazendo, e aqui no caso o globo pálido interno, quando a gente está fazendo o implante do eletrodo. É muito importante a gente entender os sintomas do nosso paciente e entender onde que o que é que o paciente mais quer. Então, desde aquela questão que a Mari comentou, né, do momento em que a gente decide a cirurgia, o paciente quer melhorar mais o braço, a perna, quer melhorar mais todo o lado, a gente precisa pegar toda a extensão. Isso vai, inclusive, nos auxiliar na escolha, né, do tipo do eletrodo que a gente vai usar, da profundidade desse eletrodo, tá? Então, isso tudo, e lateralidade também. Então, é muito importante ter essa somatotopia, né, que é a representação ali do homúnculo dentro do núcleo, para fazer tanto o targeting, como depois, durante a programação, né? A neurologia tem que estar junto aí a melhorar isso, tá bom? Vamos seguir, Mari? Então, assim, na verdade, a gente tem a evolução, né, da neuroimagem, aqui no caso com 7 Tesla, essa ressonância, que vocês conseguem ver muito bem, né, onde que está o globo pálido interno, o globo pálido externo aqui também, e onde que a gente gosta de colocar, né, que é aproximadamente nessa posição aqui da minha setinha. Tem outra seta rodando Você aqui sabe que eu não não dá sei. para ver. Essa seta é minha. Acho que não tem a tua seta. A minha você não consegue ver? Entendi. Tá, desculpa. Eu estava mostrando aqui achando que estava. Então, na verdade, a gente tem essa... Aí, no caso, a gente tem
a visualização direta do núcleo, que é muito importante para fazer o targeting desse paciente. E aí, com isso, você vai conseguir ter melhores resultados. Então, é muito importante ter essa conversa também com a neuroradiologia. A gente tem aqui na Beneficência Portuguesa a sequência, né, que é o F-Gator, que acaba trazendo essas imagens excelentes para a gente conseguir fazer o targeting desse paciente. Próximo, Mari. Então, e é muito importante também entender as fibras que estão passando ali ao redor, né? E onde que cada um desses contatos, por exemplo, estão posicionados. Por exemplo, aqui no contato mais inferior, a gente vai ter fibras que estão vindo ali abaixo do globo pálido interno, que inclusive em estudos de distonia foi mostrado que é o local que acaba dando o melhor resultado para esses pacientes. E aí, de acordo com o que vai aumentando, indo para o contato superior e até o mais superior de todos, a gente pode até ter fibras que induzem a discinesia nesse paciente. Então, no momento de programação, é bem importante saber onde estão posicionadas cada uma dessas fibras. Então, o que seria, né, essa ideia de conectomas? O que seria... É bem importante vocês terem em mente que, assim, quando a gente está posicionando esse eletrodo, por exemplo, aqui no globo pálido interno, nós não estamos estimulando apenas o globo pálido interno, nós estamos estimulando boa parte dessas fibras, não todas, mas boa parte dessas fibras e dessas conexões que acontecem com esse globo pálido interno, tá? Então, aqui, até no trabalho que nós fizemos, a gente sabe que o globo pálido interno tem comunicação com o tálamo, com a substância nigra, núcleo pedúnculo pontino, globo pálido externo, núcleo subtalâmico, amígdala e putamen. Então, cada posição desse contato, né? E se a gente tem o direcional, então, se a gente vai jogar anterior, vai jogar posterior, é importante a gente ter em mente que a gente pode também estar estimulando todas essas outras regiões, tá? E a mesma coisa com o subtalâmico, que, na verdade, até mesmo sendo um núcleo menorzinho, ele tem ainda mais conexões com o globo pálido interno, e não necessariamente, assim, por isso seria melhor ou pior, isso tudo tem uma discussão em volta disso, mas é bem importante a gente ter ideia que ele vai ter conexões com todas essas regiões. E, por exemplo, um paciente que tem, às vezes, alteração desautonômica, né? A gente tem conexões até com o hipotálamo, e aí essa conexão ali que é mais anterior, né? A gente pode jogar um pouco mais posterior. Também, até falando sobre sintomas não motores, foi uma pergunta muito boa do Luiz Severo, existe alguns casos descritos de estimulação do subtalâmico com melhora da questão do olfato, né? Então, tem alguns relatos na literatura. Então, e a gente sabe que aqui anteriormente o tubérculo olfatório, ele tem conexão com o núcleo subtalâmico, então possivelmente existe uma relação aí de melhora por conta do estímulo dessas fibras. Existem também alguns efeitos colaterais com relação à questão da cognição, emoção, e aí, principalmente por conta de cognição com relação à conexão com os corpos mamilares e substância inominata, que está relacionada ali no sistema límbico, a gente pode ter alteração com relação ao humor. Eu posso, depois, no final, fazer um adendo na sintomas não motores para a resposta do Luiz, tá? Legal, perfeito. Eu recomendo esse paper, né, que fala um pouco sobre essa profundidade da anatomia, e é muito importante, porque é difícil a gente, aqui nesses... uma hora, né? Apenas nessa aula, né? A gente passar tudo. Recomendo que vocês leiam, qualquer dúvida eu fico à disposição também. Próximo. Quiserem se aprofundar no assunto, né? Isso. E pensando na questão, assim, até da epilepsia, por exemplo, que é algo que também a gente tem indicação no nosso país, né, para fazer o estímulo. Perguntar da epilepsia. Isso, exato. Então, assim, na verdade, a epilepsia, pelo rol da ANS, a gente pode fazer a estimulação cerebral profunda depois que foi tentada a ressecção e não segurou, o paciente não
ainda tem, né, crises que estão prejudicando, né, a sua qualidade de vida, e bem refratário também a medicamento, tudo, e também ou já testou a estimulação do nervo vago e mesmo assim ainda continua tendo crise, tá? Então, o alvo mais utilizado no mundo acaba sendo o anterior, né, no tálamo, mas também o centro mediano parafascicular, que é esse aqui em azulzinho que vocês veem, tá bom? E aí, pode seguir, Mari, por favor? E aí, quando a gente vai para a parte da estimulação do tálamo, é muito importante, e aí eu até abro um parênteses, que não necessariamente é só do tálamo que a gente está fazendo ali. Por quê? Porque a gente tem as fibras, né, que estão vindo aqui. Primeiro, é bem importante, durante a cirurgia, a gente entender que o VC, que é um núcleo sensitivo, a gente acaba visualizando ele durante o microrregistro, né, a gente acaba ouvindo, né, e fazendo todos os exames para ver se está mais para a área da mão, Sensitiva. que geralmente mais quer, né? Isso, a gente Melhorar. toca e aí consegue ouvir os neurônios durante o microrregistro. Isso é algo que é possível ali durante a cirurgia, e a gente consegue identificar a somatotopia do núcleo, como eu mostrei lá no globo pálido, a mesma coisa acontece aqui. Dentro de cada núcleo desses, o VC, o ventral intermédio, o ventral oralis, a gente tem a somatotopia desse núcleo, e ela meio que se continua ali dentro do tálamo. Então, se a gente localiza o local da mão no VC, a gente vai à frente, e aí a gente vai estar próximo do local da mão, no ventral intermédio, tá bem? E aí, isso pode seguir? Isso. E aí é bem importante vocês entenderem também que essas fibras, elas vêm ali do núcleo denteado, do cerebelo, que são esses roxinhos que vocês veem aqui, tá? Elas sobem, elas cruzam, por isso que a gente tem uma melhora contralateral, né? Quando a gente faz um lado, do outro lado, que vai melhorar, e vão se conectar lá com o ventral intermédio e o ventral oralis. E no caso, isso tudo que vai acabar somando, né? E parte dessas fibras cruzam e 25% dessas fibras acabam seguindo diretamente aqui. Lateral. Isso. E existe uma discussão, será que pode ajudar também contralateral? Isso ainda está sendo bastante contralateral, não, ipsilateral. Então, isso é algo que a gente precisa ser mais estudado. Mas tem alguns estudos mostrando, né, da melhora ipsilateral do tremor em pacientes com tremor essencial. É bem importante, inclusive tem um estudo da Universidade da Flórida, então vale a pena realmente avaliar melhor, né? Exato. Isso exato. Na verdade, tem alguns estudos que falam que tem a melhora e tem outros que falam que não tem. Aí tem essa discussão, entendeu? Será que melhora? Será que não melhora? E daí, mas é bem importante a gente ter um número robusto, né, para a gente conseguir demonstrar isso. Mas na minha concepção, se a gente tem uma melhora, a minha principal hipótese é por conta dessas fibras que estão vindo aí e passam nesse mesmo, e vão para o mesmo lado, né, digamos. Tá bem? Então, aqui numa visão anterior, subtalâmico, então, tudo bem, tranquilo. O subtalâmico é zona incerta, né, e o ventral intermédio, que é o azulzinho ali em cima, que aí a gente pode conseguir, com uma só trajetória, estimular tudo isso, tá? E vamos seguir, Mari? E aí a gente também, é bem importante a gente entender que aí não é só colocar ali em qualquer local, tá? Do tálamo. Os melhores resultados, e esse foi um estudo de segmentação que a gente fez do tálamo, foi que, pode ir próximo? Foi que a área que os pacientes apresentaram um estímulo, uma melhora muito importante do TRS, né, que é o score para tremor, foi na área que estava conectada dentro do tálamo, que estava conectada com a região da área motor suplementar e do córtex pré-motor, tá bem? E aí, esses papers, principalmente, né, de Kubler e do Middlebrooks, que é lá da Mayo também, fez um resumo, né? Na verdade, Kubler está até aqui, né? Na verdade, o Middlebrooks acabou fazendo um resumo de todos os estudos que existem até hoje, né, com relação ao sweet spot para a melhora do tremor essencial. E, na verdade, todos acabam seguindo o trajeto do dentato rubrotalâmico, que são aquelas fibras que eu mostrei para vocês, tá? Então, alguns mais inferior, outros mais no meio ali, mas todos vão seguindo esse trajeto. Próximo. Por isso que é bem importante ter ideia que a gente tem
várias áreas, né, aí que podem ser estimuladas, mas e que a gente precisa, na hora de escolher esse alvo, pegar nessas áreas. Seguir, Mari. Fala sobre as novidades, né, do que vem por aí. Tá, o pessoal está perguntando bastante dúvida com relação a isso. Legal. Bom, acho que isso nos traz excelente a neuroanatomia e todo o seu trabalho, né, em dissecção. Eu acho que você é uma grande expert mundial hoje em dia, né, considerada realmente, suas imagens estão pelo mundo todo. É um trabalho fenomenal e maravilhoso. Quem quiser aprender mais sobre a neuroanatomia, recomendo os artigos que a doutora Vanessa escreveu e tem publicado nesses últimos anos. Bom, a gente conseguiu ali dar uma base, talvez, né, como você falou, numa aula só, é muito difícil de falar absolutamente tudo sobre DBS, porque é muita informação. E agora a gente tentou fazer toda a base, e agora vem o que vem de novidade futuro do DBS, o que já temos agora, que é algo extremamente importante e necessário nós neurologistas estarmos atualizados, né? Porque a gente sabe que na área de DBS, a área de tecnologia é uma das áreas que mais né? Na verdade, a área que mais cresce dentro da neurologia, e se nós não nos atualizarmos, a gente acaba ficando por fora, muitas vezes não consegue nem oferecer mais. Talvez a indicação é a mesma, mas a hora que você vai programar já é totalmente diferente. Então, o que temos aqui no futuro, né? Vamos ter diferenças em eletrodos, já temos, né? E nos geradores de impulso, ou seja, baterias, programadores, forma de enviar esse, de fazer a estimulação, mudanças nos softwares, então mudanças de estimulação, novos hardwares, programações à distância, etc. Então, vou tentar aqui falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, primeiro, em relação aos eletrodos. Esse é um artigo muito legal de 2021 que mostra, né, a Vanessa mostrou a história do DBS, que a gente mostra a história dos eletrodos. E o mais comum antigamente realmente era esse de 4 contatos, para quem não é muito familiarizado, esse primeiro aqui, um DBS, o eletrodo, 4 contatos, e houve evolução também dos eletrodos nesse tempo. Temos até, hoje em dia, o que mais utilizamos é o eletrodo direcional, né, onde temos 2 polos aqui omnidirecionais, e no meio temos esses 2 contatos divididos em 3, e dessa maneira nós podemos enviar essa energia de uma maneira direcional e tentar fugir, digamos, essas vias que a Vanessa acabou de mostrar, que podem muitas vezes causar o efeito colateral do paciente. Esse último é o Sapiens, ainda não está sendo comercializado, tem 64 contatos, e a ideia é que ele seja também um eletrodo direcional, e que vá fazendo tipo um shaping, assim, de uma maneira muito mais individualizada de cada paciente. Então, vocês podem ver que realmente a evolução da tecnologia é muito impressionante e o céu é o limite. Então, aqui nós vemos também que as formas de estimulações podem ser diferentes, isso pode ser realizado, na verdade, não em todos os eletrodos e não em todas as marcas e empresas, então por isso também é importante você saber o que cada marca, o que cada empresa oferece para você ver se aquilo seria adequado para o seu paciente. Então, se você vai fazer uma tipo de estimulação unipolar, bipolar, interleaving, né, de múltiplo, né, interleaving, ou que seja coativação, ou que seja o MICC, né, corrente contínua, múltiplo independente, ou se você vai fazer realmente direcional. Então, você tem que entender o que existe no mercado para ser oferecido. No Brasil, nós temos os direcionais, e acredito que o Brasil está aí também liderando a questão de eletrodo, assim como em outras partes do mundo, e nós também temos o direcional com o sensing, que pode captar as bandas betas, que a gente vai falar agora, daqui a pouco. Então, aqui as formas de poder deliberar energia em burst, como eu falei, MICC, coativação. Bom, e aí, o que eu comentei rapidamente, não são todas as empresas que vão ter todos os formatos, né, todos os tipos de estimulação, então você tem que escolher muito bem para o seu paciente, se você vai querer fazer corrente contínua, se você vai querer fazer voltagem contínua, exatamente como que você vai querer fazer, e pensar nisso antes de você decidir, que normalmente na equipe, na reunião de equipe multidisciplinar, também é decidido qual tipo de aparelho seria mais adequado para esse paciente. Houve uma evolução muito grande, né, nessa parte de tecnologia de eletrodo, nessa parte de deliberar energia, nessa parte de bateria. E a gente sabe que as baterias hoje em dia duram muito mais, temos as baterias carregáveis e não recarregáveis, e a gente sabe que hoje em dia a gente pode fazer a parte de sensing também. Então, a gente vai conversar sobre isso. A questão das baterias evoluiu demais nos últimos tempos, diria nos últimos anos. E o que consiste as baterias, né? As baterias, elas consistem mais que realmente talvez seja um dos aparelhos mais importantes, né? Que ele realmente tem a memória, ele realmente é dali que vai
fazer o microprocessador, que tem um componente de recarga, tem os sensores que vão poder captar esses local field potentials, é só na bateria Percept, hoje em dia só temos na Medtronic, e o processador e componente de análise de sinal que temos a Percept. E nesse aqui você pode ver a evolução e quais são as baterias do mercado. E algo muito importante que você também tem que avaliar é, primeiro, se você vai usar no seu paciente uma bateria carregável ou recarregável ou não, se você vai o tamanho dessa bateria. Então, muitas vezes pacientes muito magrinhos, muito idosos, que tem uma fragilidade, pacientes crianças. Então, você tem que pensar muito no tamanho, no peso, talvez, dessa bateria. Isso cabe bastante às neurocirurgiões. Temos que também pensar questão de segurança de ressonância, quando se pode utilizar a ressonância. E a gente sabe que antigamente não era compatível, com a utilização de ressonância. Hoje em dia, a grande maioria, quase todos os mercados, com a ressonância de 1,5 Tesla, ela é compatível, não teria problema nenhum em o paciente utilizar. Lembrando que 50% dos pacientes, ao longo de 10 anos, possivelmente vão precisar de uma ressonância nesse período de tempo. Então, é algo a ser pensado também. E falando sobre evolução, além de ter evolução com a Percept, por exemplo, que é a bateria que nós vamos captar os sinais cerebrais, existe pela NeuroPace, já existe isso utilizado em pacientes, principalmente com Tourette. É uma bateria que é completamente instalada no crânio do paciente, e outras empresas estão estudando esse tipo de bateria para todos os pacientes. Eu vou falar o porquê, Então, realmente, as baterias estão ficando cada vez menores, é muito interessante, mais potentes, durando muito mais, menores, e talvez possa ser instalada diretamente no crânio do paciente, dessa maneira, evitando possíveis complicações, como, por exemplo, fratura de cabo, que a gente sabe que o conector, o cabo é um dos locais que mais tem, que é o lugar, é o único local que pode ter essa fratura. Então, é uma das complicações em troubleshooting mais comum que a gente vê. Então, a gente evitaria esse problema. A gente evita, talvez, o twiddler, que é quando você gira essa bateria. Então, o paciente não pode girar essa bateria, sendo que está instalado no crânio. No entanto, nem tudo são flores, e também teriam seus riscos. E se fala muito, talvez, sobre um risco que não se sabe em questões de infecção. Então, a gente sabe que essa infecção pode acontecer na região do tórax, Mas também poderia acontecer em questão craniana, pode acontecer com as meninges. Então, a gente tem um pouco de ressalva ainda com essas baterias, temos que estudar um pouco mais. E também em relação aos artefatos, caso o paciente precise fazer uma imagem de crânio, como que seria esse artefato nesses casos? Mas é algo que acredito que vai vir pela frente, porque está sendo bastante estudado, acho que por todas as, não sei se posso falar por todas, mas pelas empresas, e tentar transformar a questão dessa bateria. Depois, falando em questões de futuro, a gente sabe que o grande futuro, acredito, seja a imagem, neuroimagem, assim como a Van falou. Então, 7 Tesla, tentando nos ajudar a achar uma melhor localização, e a Boston tem, hoje em dia, um programador para os médicos neurologistas, que chama-se SteamView, é um programa onde a gente consegue ver a localização do eletrodo. É feita uma fusão de imagens entre tomografia e ressonância daquele paciente específico, e dessa maneira a gente consegue avaliar aonde está esse eletrodo naquele. E também a gente consegue avaliar a questão da terapia em si, a questão de quanto de energia, formato de energia que está sendo disparado, e você consegue, como neurologista, programar talvez de uma maneira mais adequada, talvez de uma maneira mais rápida, e tentando aí fugir dessas fibras que estão causando talvez um efeito colateral no paciente, como problemas de fala, disartria, por exemplo. Então, ao meu ver, a neuroimagem está evoluindo demais, e a neuroimagem vai nos ajudar muito em todos os aspectos, não só na parte de programação da cirurgia, de alvo, como também parte de conectoma e mapeamento cerebral, e também na parte de programação. Então, imagem é algo hot topic, digamos, para os próximos anos. Então, o uso da imagem vai nos ajudar a escolher melhor o contato, que a gente vai conseguir ver, associado talvez a um menor tempo de programação. Então, saiba que isso já tem no Brasil, a Boston Scientific tem esse programa, e é algo interessante para vocês, quem já trabalha com isso, tentar se familiarizar com esse programa, que não é assim tão simples fazer a imagem, a fusão da imagem e tudo mais. Não é algo complicado, é fácil de
Quer dizer, todo mundo pode aprender, né? Todo mundo pode aprender tudo, mas requer aí uma conversa com o pessoal para a gente tentar entender de uma maneira adequada. E isso, a localização dos eletrodos, é extremamente importante, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue programar o paciente de uma maneira, vendo aqui do aspecto neurologista, né? Não conseguimos programar o paciente de uma maneira adequada, a gente não tem um threshold, ou seja, um limiar adequado para poder programar esse paciente, e aí é muito importante a gente fazer o que chamamos de lead lock, ou seja, a utilização do eletrodo, para poder realmente ver se está no lugar certo, porque acontece às vezes, imagine, né, que esses núcleos são extremamente pequenos, né, de milímetros, então às vezes você ter um brain shift, ou às vezes você ter um deslocamento desse eletrodo por alguma razão, 2 milímetros, já pode ser bastante prometedor na questão do resultado final de programação. E em alguns casos, infelizmente, acontece em qualquer lugar do mundo, né? O fato que não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, acontece. O paciente tem que ser reoperado. A imagem nos ajudam demais e a gente sempre tem que avaliar quando a gente fala em questões de troubleshooting desses pacientes. E agora, algo bem interessante, que muitas pessoas gostam e que tem se falado muito, acho que está atual demais, falar sobre sensing, brain sense, Adaptative DBS, o Closed Loop DBS. A gente sabe que a empresa que tem isso mais crônica hoje em dia, que já temos no Brasil como avaliar esses pacientes e ver esses local field potentials de banda beta, que eu citei lá no primeiro slide. Quem não estava ainda, volta lá. Mas também tem algumas novas empresas que estão trabalhando nessa questão de avaliação de sinal cerebral, que são, até anotei aqui porque eu não lembrava, Alpha DBS Neuronica, PIMS, a PIMS eu sei que ela é da China, a Neuronica, se não me engano, é aqui, da Europa, e a Picos Team. Então, possivelmente no futuro vamos ter outras opções, outras marcas também, não sei se chegarão no Brasil, que vão nos ajudar a fazer esse Brain Sense. E aqui, então, iniciando a questão do Brain Sense, né? Iniciando essa questão de adaptativo. Essa ideia de você ler essas ondas cerebrais, né, como se fosse realmente um biomarcador, né, da doença, a gente sabe que não é só na doença de Parkinson, isso acontece e nas outras doenças. Então, a gente tem que entender que quando existe um pico, quando existe um pico, por exemplo, de oscilação de beta, né, que a gente mais falou de beta, isso aí possivelmente é quando o paciente cadê o beta aqui? É quando o paciente está off medicação. Então, a gente vê que no Parkinson, já vamos chegar lá nisso, vou explicar de maneira melhor. A gente vê que no Parkinson, principalmente em banda beta, mas a gente sabe também que em outras doenças, como distonia, existe uma redução de beta e um aumento de teta, em Tourette existe um aumento de teta, e no Parkinson, como eu falei, beta bands, né, que a gente fala, e também diminuição de gama, bandas gama, como você vê aqui. A gama normalmente é mais relacionada a discinesias, quando a beta é mais relacionada a sintomas motores, como rigidez e tremor. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais isso, que eu, sinceramente, acho fascinante. Não sei quem já está trabalhando com Brain Sense, mas eu acho algo muito incrível e acredito que veio para ficar. Então, como eu falei aqui para vocês, esse artigo de 2021, né, do Joachim Krause, aqui da Alemanha, de Hannover, então ele mostra, né, que realmente a gente tem possivelmente os biomarcadores, como a banda gama em cinesias, né, dos pacientes, a banda beta, pacientes com tremor essencial, pacientes com doença de Parkinson, teta, principalmente em distonias, e em Tourette, como eu acabei de citar. Então, no futuro, possivelmente, seja um biomarcador, e a gente vai poder utilizar, inclusive, existem vários estudos já na questão da distonia com a banda teta, se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, tem bastante coisa no falado sobre isso. Então, o que seria o sensing? O que seria, o que é, o que a gente vê hoje na prática, que a gente já pode estar utilizando no Brasil? Então, é aqui, né, o programador, o iPad, e aqui a gente está vendo, na verdade, né, aqui uma banda beta, vocês podem ver, no pico ali, e eu vou explicar isso para vocês um pouquinho. Então, a gente consegue, com o sensing, fazer monitoramento do sinal do paciente, então, os sinais, e muitas vezes a gente coloca uns eventos, e a gente consegue, dessa maneira, identificar esses sinais em certos períodos do dia, quando o paciente está off de medicação, quando o paciente está on, quando o paciente teve um freezing, quando o paciente teve discinesia, então você marca esses eventos e vai conseguir associar, né? Então, o monitoramento dos sintomas, sinais e sintomas, identificação desses marcadores para tentar definir o melhor contato do paciente. Em breve, futuramente, acredito que ano que vem ou no outro, podemos ter talvez o closed loop já em ação, que vai fazer uma autorregulagem dessa programação no paciente e fazendo assim uma medicina muito mais individualizada. Então, como funciona? Então, vocês estão vendo aqui na tela, né? Como funciona seria a ideia, né, do Brain Sense. Então, a gente vê que o paciente tem um pico aqui de beta, de banda beta,
e o paciente está devagar, o paciente está rígido, o paciente está com bradicinesia e tem os sintomas. Quando essa banda beta, nesse quadrinho lá do 2, ela cai, devido ao uso do medicamento ou devido ao DBS, a banda beta cai e o paciente está tendo aqui um período ON, assintomático. E a gente vai poder ver isso nesse quadro embaixo, né? Então, quando tem banda beta e quando você começa a subir a estimulação, o paciente começa a reduzir a banda beta. Inclusive, aqui. Então, como que a gente vê? Então, isso foi a parte de monitoramento de pacientes através das bandas beta. Depois temos a questão da localização do melhor contato. Isso também é muito interessante e também nos ajuda, junto com a imagem, digamos, né? Junto com a imagem, junto com o banda beta, a gente vai refinando essa programação e melhorando, ajustando e nos ajudando a realmente decidir qual é o melhor contato daquele paciente. E o que se vê? Que usar o local field potential, né, o uso a identificação dessas bandas betas, a gente consegue ver em qual parte do cérebro, qual tem a maior densidade de banda beta, possivelmente naquele eletrodo seria o melhor, naquele contato seria o melhor contato. Então, foi relacionado pelo Andreas Horn, inclusive, que coincide o segmento sensório-motor, dorso lateral do subtalâmico, com o aumento dessas bandas betas. E aí a gente pode ver, dentro dessa programadora, a gente tem algumas opções. A gente vê ou o Brain Survey, né, como se, o Brain Survey ou o Brain Setup. Inclusive, esse artigo, acho que é isso que eu mandei ontem também para vocês. O que a gente vê de diferença? No Brain Survey, né, que é esse primeiro que você pode ver aqui, você vai ver um período de tempo, né, uma fração de tempo quando o paciente está off, e a gente vai conseguir avaliar os contatos, né? Qual o contato entre, né? Sempre entre 0 e 3, 0 e 2, no meio, né? Sempre vê o meio entre os dois. E você consegue ver ali qual é o que tem a maior banda beta, e você vai conseguir investigar os pares dos eletrodos e qual seria, digamos, uma melhor estratégia a partir de um starting point, ou seja, a partir de um momento adequado. E você pode ver aqui embaixo, né? Então, o paciente está lá em off e o paciente... quando você começa a estimulação, a banda beta começa a cair. Então, esse seria, digamos, o mundo ideal. E temos o Brain Setup, que a gente vê estimulação on, e a gente vê num período de tempo, numa forma crônica, o que eu falei para vocês. Você vai deixar aquele contato que você achou que tinha mais sentido, né? Que tinha talvez mais banda beta, ou que tinha melhor no teu threshold, e você vai poder ouvir, digamos, e investigar essas ondas por um longo período de tempo até o paciente retornar, e você vai poder também ver ali a parte de eventos. Então, depois disso, você vai analisar esses dados e vai realmente investigar qual que seria a melhor programação ou o melhor evento, né? Se realmente o que aconteceu. A gente às vezes avalia e vê, nossa, que teve uma banda beta, a gente pergunta para o paciente, nossa, o que aconteceu aqui? Tal, né? O paciente estava com DBS, mas mesmo assim teve, esqueci de tomar meu remédio. Então você consegue realmente entender um pouquinho mais sobre a doença daquele paciente. E aí, por último, o closed loop, né, que vai ser realmente a autorregulagem a partir de tudo isso que nós falamos. Então, o próprio cérebro, o próprio sistema vai entender isso de uma maneira mais adequada, né, através do machine learning, né, vai conseguir entender, tem banda beta alta, eu tenho que levar energia, tem banda beta baixa, eu não tenho que disparar energia, e isso talvez seja algo muito interessante, porque a gente sabe que pacientes, muitas vezes, que estão estimulados e tomam medicamento, acabam ficando um super threshold e acaba tendo discinesia, então, talvez nessa hora desligando o DBS. Então, essa ideia, né, de se autorregular, só que não é tão simples assim, porque existem vários artefatos, a gente fala, nossa, que lindo, maravilhoso, só que existem vários artefatos, como, por exemplo, o movimento comum. Então, como é que ele vai diferenciar, né, que o paciente mesmo está fazendo aquele movimento? Então, existem algumas possibilidades, algumas sugestões de colocar uns wearable devices, então aparelhos você pode usar nas mãos, nos braços, né, até mesmo sensores corticais que podem ajudar nessas informações. E é isso que diz aqui, né, que ele diz o seguinte, nesse artigo. E, por exemplo, nesse primeiro, aqui no A, que ele fala da banda beta, o que ele fala? Então, um paciente, né, que estava aqui, digamos, com a medicação, aí depois ele ficou sem medicação, ficou off. Quando ele fica off, entra o DBS, aí já cai de novo, que é banda beta, tá vendo? Então, ele está aqui, passou ali do limite, tá muito off, vamos entrar com a estimulação, e aí o paciente melhora o sintoma, e assim sucessivamente. Já nesse outro aqui de baixo, avaliando as bandas gama, né, através de eletrodos corticais, é diferente. Por exemplo, o paciente estava com muita discinesia, o paciente tomou um medicamento, começou com muita discinesia, então aqui ele estava off,
DBS funcionando, ficou com muita cinesia, que extrapolou, desligou o aparelho, aí depois voltou, aí depois cinesia. Então, assim, talvez seja importante, talvez, junto com esse closed loop, a gente utilizar outras técnicas, como aqui talvez um strip cortical, né, do córtex, enfim. Talvez a gente vai precisar vamos ver, né, vamos ver. No futuro nos espera, talvez precisamos de novas tecnologias. E aí, falando sobre o closed loop, né, vai ter muitas formas de usar o closed loop, o horizonte é muito amplo, a gente sempre se empolga, digamos, com novas tecnologias e todo mundo, nós e os pacientes, queremos usar de imediato, mas talvez não seja o indicado para todos os casos e realmente isso ainda precisa, apesar de estar sendo há muitos anos estudado, mas precisa ser ainda mais estudado a larga escala para a gente poder definir quem realmente vai ser o paciente que vai se beneficiar. Bom, já estamos quase, gente, ó, já estamos quase no final. E qual seria aqui, né? O que seria o futuro, né? Aqui do lado direito do paciente, a gente vê isso do dia de hoje, que a gente tem um eletrodo, temos aqui o cabo conector e a bateria, e no futuro talvez tenhamos, como a gente conversou, eletrodos mais eficazes, baterias diretamente implantadas, sem esse cabo de extensão, todos sejam recarregáveis, né, com uma bateria duradoura de 20, 30 anos, talvez seja o ideal. E que a cereja do bolo, para quem ficou até o final, temos só mais alguns slides. Eu acho fascinante trabalhar com DBS, acredito que todos estão aqui também. E será que o DBS, né, eu trago essa pergunta para vocês, será que o DBS realmente teria uma função neuroprotetora no futuro? Será que a gente vai conseguir fazer com que o DBS seja talvez a cura da doença? Bom, isso é o que alguns offline, né, digamos assim, acho que talvez nem tenham muitos estudos sobre isso ainda, alguns centros estão estudando em questão de trabalhar com estimulação e tentar regular as oscilações do sono, tá? Então, uma fase específica do sono, porque a gente sabe que quase todos os pacientes com distúrbios com doenças neurodegenerativas têm uma alteração de sono, principalmente Parkinson, distúrbio comportamental do sono REM, insônia, né, pacientes com Alzheimer também, e talvez essa disrupção do sono, que é o momento onde a gente, digamos, limpa, né, digamos, as toxinas e organiza ali o nosso cérebro, paciente tendo um distúrbio de sono, ele possa ter aí um circuito disruptivo e com que isso faça, essa é uma das hipóteses, que se acumule mais alfa-sinucleína, que devido ao problema do sono é que ocorre, tudo hipótese, tá, gente? Isso aqui é hipótese. Devido a isso, ocorra realmente uma alteração e realmente seja uma das causas da doença de Parkinson. Com isso, né, restaurando essa arquitetura normal do sono, será que a gente poderia reduzir, né, ou realmente parar, frear a progressão da doença? É algo fascinante e está sendo estudado em animais ainda, estudos em animais. E a ideia é que aumente essas oscilações delta, que supostamente seriam as oscilações boas, as bandas boas, que traria aí um cérebro mais fisiológico, e reduzir dessa maneira as oscilações beta e gama no Parkinson, que seriam as oscilações, digamos, patológicas e que estão alteradas. Então, pergunto para vocês, né? Será que realmente isso no futuro a gente vai ver? Será que isso vai ajudar ainda mais nossos pacientes, inclusive com distúrbio do sono? Eu acho que é muito interessante. E vamos esperar para ver. Já chegando então aqui no final, além disso, nós temos hoje a disponibilidade de fazer uma telemetria por Wi-Fi, por Bluetooth, com pacientes em outras cidades, né? Então a gente consegue fazer a programação de outras cidades, isso já é utilizado pela PIMS na China, então realmente fazer uma programação à distância. Não que isso seja para todo mundo, novamente, não que eu vou fazer isso para o paciente de primeira consulta, onde a gente faz threshold e vê o brain sense e tudo mais, mas talvez para fazer ajustes finos, para talvez aquele paciente, né, como na China, o Brasil tem um país gigante, então a gente muitas vezes consegue confortar o paciente de uma maneira mais à distância. E isso vai chegar em breve, já está disponível no Canadá, acredito, não sei quando vai chegar no Brasil, esse é só disponível pela Abbott. Nesse momento, chama-se Neurosphere Virtual Clinic, o sistema da Abbott, que não tem previsão ainda para o Brasil, mas é algo que vai poder ser realizado e já estão sendo utilizados no Canadá. E falando, então, um pouquinho sobre essa distância e sobre inteligência artificial, né, que vem avassalador por aí para diversos campos da medicina e não da medicina, gostaria que a Vanessa citasse um pouquinho nesse último slide como está a questão toda essa tecnologia e imagem com a machine learning,
com a inteligência artificial. Excelente, Maria. Na verdade, é um hot topic, né, no momento, com relação à questão da inteligência artificial. Todos os cursos de DBS falam disso, né, algo que certamente vai ser muito conversado lá em Grenoble essa semana. E, na verdade, qual que acaba sendo a ideia, né? Da mesma forma que está sendo utilizada em várias áreas da medicina, a informação, isso é como se a gente comparasse, por exemplo, um carro, o Tesla, né, que tem um monte de dados ali disponíveis e que acaba até aprendendo a dirigir, né? O carro, a máquina foi capaz, através de vários dados, de ensinar a máquina a dirigir. E para o DBS, nesse momento já estão sendo, né, captados dados, inclusive aqui um dos papers verificando tanto o melhor contato com relação à melhora que o paciente teve ali e avaliando a ressonância funcional, né, para predizer aí essa melhora. E aí, a partir do momento em que a gente consegue identificar qual a melhor área dentro do núcleo, né, para esse paciente, qual a melhor área que está dando a redução das ondas beta, por exemplo, e qual a melhor área que o paciente está tendo uma redução maior do tremor, e a gente também tem um biofeedback que pode ser feito através de aparelhos de eletroneuromiografia mesmo, até durante a cirurgia, para trazer mais dados. Mas a gente não está falando aí de, por exemplo, aqui a gente está com 39 pacientes 67 pacientes nesse estudo, e ali com a ressonância funcional também somando com 39 pacientes. Tem um estudo que a gente enviou também para vocês no grupo, que também traz a forma que está sendo utilizada, né, para o aprendizado e para o que vai vir no futuro, mas é algo que a gente está, e na verdade foi até tema de um evento que acabou de acontecer no Colorado, né, que é com esse Able Technology, que a partir do momento que você tem ali os dados sendo captados no Sensing, passa dali para o stealth, né, que vai fazer o targeting. Você começa a ensinar por esse software que áreas que seriam as melhores para a gente estimular esse paciente. Então, é algo que realmente eu acredito que vai somar. Existe muito essa preocupação e questão assim, será que a gente tem que ter medo disso, ficar preocupado com isso? Eu acho que a gente sempre tem que ver isso com bons olhos, digamos. Eu pelo menos vejo isso. Eu acredito que vai somar muito, né, no nosso futuro, não só no DBS, mas em várias áreas na medicina. E até para a questão diagnóstico da doença de Parkinson, né, para somar enfim, até na decisão de tratamento, tudo. Até essa reunião multidisciplinar que a gente faz, eu acredito que talvez a gente vai ter um machine learning aí por trás, e claro que sempre sendo refinados, né, e definidos no final pelo homem, né, por a gente ali. Então, mas é algo que é muito importante a gente aprender, somar, né, e estar junto aí, estar por dentro, né, de tudo que está vindo e poder oferecer também essas melhores opções para os pacientes. Tem várias dúvidas aqui, Mário, eu não sei se a gente... Só um pouquinho, ainda não, só um pouquinho. Então, Tá. finalizando aqui, eu acho que vocês todos estão de parabéns. Ainda tenho, né, antes de a gente abrir para as perguntas, eu quero compartilhar uma outra oportunidade, uma novidade com vocês, mas ninguém precisa ter medo de começar algo novo, ninguém precisa ter medo, nós médicos, de fazer algum erro, de ter medo, por exemplo, de programar um paciente, de indicar um paciente. Tem que ser começado sempre, tem que ter um starting point e ninguém precisa ter medo, porque sempre vai ter uma rede de apoio e você vai ter formas de você realmente aprender e fazer, porque, como diz aqui o nosso Albert Einstein, todo mundo que tenha, né, que nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Então, todo mundo está apto e deve tentar algo novo. Antes, então, da gente partir aqui para as perguntas, eu gostaria de trazer para vocês uma oportunidade, uma novidade, aqui em primeira mão para todos, que é a gente, eu junto com a doutora Vanessa, a gente tem um curso, né, que é o curso DBS Expert, e acredito que todo mundo tem interesse em se aprofundar absolutamente em tudo que nós conversamos hoje, indicação, programação, ipsis literis,
passo a passo, algoritmos, tudo mais. Esse curso é para quem realmente quer aprender e saber mais sobre isso. Então, queria mostrar para vocês e falar um pouquinho da história antes do curso. Eu tive a ideia desse curso em 2020, no meio da pandemia, porque acreditei que o ensino em relação ao DBS ia ficar um pouco prejudicado. A gente sabe que, além de ser muito reduzido no Brasil, eu sei que tem gente aqui de outros países também, só perguntando em espanhol e tudo mais, mas a gente... eu sempre tive, não só pela pandemia que eu fiquei pensando, mas também eu tive esse insight, porque para a gente chegar 10 anos depois de trabalho, passei por muitos hospitais, por muitos professores, eu baixei muitos artigos, muitas vezes o artigo não baixa, a gente teve que, né, perguntar, daí você vai numa aula, no congresso, anota tudo, daí você perde a anotação, daí você não consegue mais falar com aquele professor, né? Então, assim, eu falei, vou juntar tudo que eu aprendi nesses 10 anos de uma maneira extremamente didática e prática, começando do zero até realmente as programações, tudo muito mais profundo, e que a pessoa tenha isso como base, né? Com que aquele médico que quer aprender, que acabou sua residência, quer aprender mais, que quer continuar atualizado, com aulas novas, né? Com professores de países diferentes, que tem uma base, que tem um local onde ir procurar, pois muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, essa foi a ideia do curso. Graças a Deus, a Vanessa veio junto aqui comigo para somar, trazer a parte prática, a parte da neurocirurgia. Eu acho que, de novo, neurologista e neurocirurgia não dá certo na parte de TBS. Então, a Vanessa trouxe essa experiência como neurocirurgiã. E aqui, para quem está aqui, eu vou mostrar um pouquinho. Acho que vocês conseguem ver, né? Dá para ver a tela do curso? Não? Ah, tá aqui, né? Eu vou colocar. Acho que eu tenho que sair. Como é que eu tô? Tem que Ajuda. compartilhar a tela, que eu acho que você Eu tinha parado. coloquei share screen. Aqui, talvez. Agora. Agora Vocês estão sim. vendo agora, né? Então, a gente tem aqui o curso, né? O curso é pela Hotmart. A gente tem os fundamentos do DBS, né? Os princípios, como fazer a seleção adequada dos pacientes, o procedimento cirúrgico, o overview da cirurgia, qual eletrodo escolher, o passo a passo da cirurgia junto com a doutora Vanessa, microregistro, que me perguntam muito, introdução, microregistro, a parte bem avançada com o Dr. Leonardo Almeida dos Estados Unidos, da Universidade de Minnesota, a programação, qual fazer, como fazer o ajuste da medicação, os alvos clássicos, alvos exploratórios, alvos anatômicos, resultados são os motores, não motores, inclusive que foi perguntado, né, durante a aula, o que melhora de sintoma não motor, como trabalhar na parte de troubleshooting, e o pré-operatório, pós-operatório, DBS para tremor de distonia, as indicações, como programar esses pacientes. Aqui o Daniel dá uma live sobre Tourette. E o futuro, né, com aulas do Dr. Renato Munhoz do Canadá, Sensing, e também diversas outras aulas, inclusive aulas importantes, especiais, com o Dr. Michael Ocon, com o Dr. Hagai Bergman, com a doutora Anhar Hassan, e vão ter aulas o tempo inteiro com pessoas internacionais, e vocês vão poder acessar mais todos os artigos que citamos nessa aula e mais um monte de artigo, tem mais de 400 artigos nessa aula, todos ali disponíveis para vocês, vão estar todos aqui. Fora isso, então, a gente não só, né, a questão do curso em si, online, que vocês podem ver quando vocês quiserem, mas também vão ter algumas presentes especiais para quem está aqui. Então, para quem se inscrever, vamos fazer uma consultoria, vai ter jeito de fazer uma consultoria individual, pode ser para tirar dúvidas, para perguntar sobre casos difíceis, como começar, como fazer conexão com as empresas, enfim, uma mentoria. Vamos ter a reunião disciplinar para os primeiros 20 que se inscreveram, vão poder participar de toda essa discussão pré-operatória do paciente. Vamos ter o hands-on, isso é novo nesse curso esse ano passado não tinha, então agora que não temos mais pandemia, hands-on nas 3 empresas de São Paulo, que vai ser muito legal, vai ser um evento, se prepare, vai ser tipo um evento uma semana, tipo aquele casamento grego. Então, cada dia num centro de treinamento, então 3 dias seguidos, e discussões de casos, e vai ser muito legal, vocês vão ter a oportunidade de ver o SteamView, de ver o Sensing, de ver tudo ao vivo e poder realmente programar e conversar, fazer o networking com outras pessoas. Vai poder observar uma cirurgia com a doutora Vanessa, então muitos neurocirurgiões e até para o neurologista extremamente importante participar de uma cirurgia que seja para ver o que o neurologista faz no centro cirúrgico, o que o neurocirurgião faz, o trabalho de cada um. Temos também, como eu falei, aulas diversas, já algumas dentro da plataforma, mas outros professores já estão convidados, já estão na programação, e as aulas vão ser ao vivo, assim vocês podem tirar dúvidas ao vivo com eles.
do mundo todo. A próxima vai ser com a doutora Anhar Hassan, da Mayo Clinic, que agora está na Irlanda, e vai ser provavelmente agora no final do mês, já, ou em agosto. Vários materiais complementares, checklist, protocolos, até para você montar um centro de DBS ou até para você fazer o protocolo da indicação e tudo mais. Então, quem quiser conhecer depois o site, o pessoal do suporte vai mandar para vocês, aqui os professores, e realmente você vai ter tudo isso, consultoria, né, equipe multidisciplinar, acesso ao curso por um ano, hands-on, DBS na prática, as aulas exclusivas, e vocês sabem que vocês vão ter contato com a gente o tempo inteiro, né, e a gente vai dar um desconto especial para quem ficou na aula, que realmente vocês merecem, né? Então, a gente tem o apoio das empresas e realmente vai ser um curso extremamente completo, não só da parte teórica, como da parte também presencial e prática. Logicamente que prática de DBS é dia a dia, né? É todo dia. É treinar 1 ano, até 2 anos, fazer um fellow, mas a gente sabe que isso aqui vai ajudar demais a todos vocês. O link com desconto já está disponível aqui no chat, em primeira mão para vocês. Né? Doutora Mariana e doutora Vanessa, que é o Daniel do suporte, tudo bom? Eu estou à disposição aí do pessoal, tá? Então, eu mandei no chat aí o link para que vocês possam ter acesso aí a essa oportunidade. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Enviar no WhatsApp também. Vou mandar lá também agora, tá bom? É porque vocês estão aqui em primeira mão para vocês. Sim. Com certeza. Vão ter R$1.000 de desconto. E saibam que isso realmente é imensurável, todo esse estudo, e que vocês podem ver quantas milhões de vezes vocês quiserem, e isso é extremamente importante, eu acredito, na nossa prática clínica e no nosso ensino. Isso realmente... Ups, eu tô aqui? Sim, saiu a apresentação dos slides. Tá, agora eu tô aqui, né? Tá tudo certo. E sim. Agora, gente, vamos então responder as perguntas, Van? Quem quiser abrir as câmeras agora, inclusive a gente pode tirar uma foto depois. Algumas já foram respondidas. A Isabela perguntou sobre se a epilepsia, se existe qual alvo que seria o melhor, e também com relação a ela que está aí. Olá, Isabela, tudo bom? Então, legal. E também para saber a questão da programação, né? E do eletrodo. Com relação ao alvo, como eu até comentei, o que é mais utilizado no mundo, né, é o núcleo anterior no tálamo, mas também o centro mediano parafascicular. Inclusive lá na Mayo Clinic, tanto da Flórida quanto o Rochester, é o alvo mais utilizado. Tá, o centro mediano parafascicular. E aí, na verdade, assim, com relação ao eletrodo, a gente acaba dando preferência ao eletrodo direcional. Tá? Então, mesmo sendo alvos maiores, né, o centro mediano, tanto o anterior do tálamo, até no caso do GPI mesmo, então, no geral, a gente acaba dando preferência ao direcional, que na atualidade tem em todas as empresas, né? Então, isso acaba facilitando também. Não sei se a doutora Mariana quer comentar alguma coisinha sobre a programação. Sobre a programação que você estava falando, Não, ela falou, a parte de programação era o que exatamente, Andréia? Isabela, né, Isabela? Então, eu tenho bastante experiência com VNS, eu não tenho nenhuma experiência com DBS. E aí a gente está começando lá no Instituto... Da onde você é, Isabela? Do Rio. Ah, bacana. E aí a gente está começando a indicar a DBS para epilepsia, porque eu sou especialista em epilepsia. E aí eu queria entender como funciona essa programação, porque pelo que eu percebi, é bastante diferente da programação do VNS. No VNS, a gente vai primeiro no output e depois a gente vai mexendo principalmente no ciclo de trabalho, né? E aí, no DBS, vocês trabalham também com corrente? Qual é o primeiro passo que você começa para programar? É a corrente? É o que é? Mas só para eu ter uma ideia, né, para eu começar a estudar mais. Bom, eu não tenho experiência com epilepsia, né? Infelizmente, não tenho experiência programando esses pacientes. O curso, inclusive, é para distúrbios do movimento e a aula foi mais voltada para distúrbios do movimento, infelizmente, né? Não responde às suas perguntas. Mas existem centros, existem outros médicos específicos que trabalham só com epilepsia e programação. A gente pode indicar, não sei se você tem, mas posso indicar
para você, pelo menos, Mas estar em assim, contato. na verdade, o passo a passo acaba sendo bastante semelhante e é bem importante também, porque a gente está na área do tálamo, né? Então, o passo a passo Sim. acaba sendo bastante semelhante até uma programação que a gente faz para o ventral intermédio, por exemplo, que está ali. É claro que para cada tecnologia, é por isso que é interessante também ter essa visita, né? Tanto ao Abbott, Medtronic, Boston, porque para cada programadora existe um passo a passo, digamos, que é um pouco diferente, tá? Com relação à questão de corrente, largura de pulso, frequência, tudo acaba sendo semelhante, né? E geralmente a gente tem parâmetros fixos que a gente trabalha com relação à frequência e largura de pulso, e vai fazendo o ajuste, né, paulatino com relação à amplitude, né, a energia que você está oferecendo ali para o paciente. E geralmente, esse paciente, ele, para avaliar a parte das crises, por exemplo, para a VNS você faz um ajuste e espera algumas semanas, né? A mesma coisa, é diferente de estudo de movimento que a gente faz ali e que já vai ser muitas vezes, assim, estudo de movimento não, doença de Parkinson e tremor essencial, distonia realmente é um pouco mais prolongado também, mas no caso de epilepsia também, a gente teria que esperar algumas semanas até para pensar em fazer um novo ajuste, e assim vai aos poucos avaliando, tá? Mas é bem importante ter essa vivência com todas as empresas, até para na hora de decidir, né, escolher, você ter fazer uma decisão bem pensada junto do seu você é da neurocirurgia ou da neurologia? Desculpa, eu acabei não vendo. Então, junto com o seu neurocirurgião. Então, é bem importante, ou neurocirurgião, né, que estiver ali trabalhando junto. E por isso é importante, né, ter um neurologista que seja especialista em epilepsia, inclusive para mudar e mexer nos medicamentos, né? Que nós, o estudo de movimento, digamos, por isso acaba sendo bem específico mesmo. Então, parabéns, eu acho que realmente ajuda muitos pacientes, a gente vê grandes respostas nesses pacientes. Eu acho que é uma ótima iniciativa. Obrigada. Se puder me passar, então, o contato de alguém que eu possa, né, aprender um pouco mais, claro, pode mandar. Eu agradeço. Obrigada. Com certeza. Tem uma pergunta em relação, acho que o Luiz, não sei se ele já, né, foi, acho que está aqui, sobre sintomas não motores, né, com a questão do DBS. A gente sabe que a ideia inicial, a indicação do paciente para realizar o DBS não vai ser os sintomas não motores, inclusive que a gente espera a resposta, como a gente falou, do levodopa, mas existem muitos estudos em relação ao que a Van falou, né, em relação à dor, aquela depressão que a Vanessa citou, em relação à dor. Então, a gente vê que pacientes têm melhora em relação à dor, e existem estudos mostrando em relação a sono. Então, a gente vê que os pacientes, antes do DBS, muitas vezes, a própria cinesia noturna, o paciente não conseguia se mobilizar, tinha mais dor, não conseguia levantar, às vezes caía. Então, melhora a cinesia noturna, com isso o paciente tem menos sono fragmentado. Então, tem estudos mostrando a melhora da qualidade de sono e na melhora motora do paciente. Então, principalmente em dor, sono e depressão, né? Às vezes, sintomas psiquiátricos, acho que são os 3 principais, digamos, sintomas não motores. Claro, constipação, hiposmia, que tem alguns relatos de caso, constipação nem tanto, mas a gente vê que esses pacientes muitas vezes se mobilizam melhor. Então, o paciente antes do DBS, era um paciente que tinha muito off, e ficou mais travado. Depois ele fica mais on. Secundariamente, ele fica on, ele se mobiliza mais, ele se arrisca mais, né? O paciente se arrisca a fazer coisas que não fazia antes, caminha mais. Com isso, pode melhorar a constipação. Então, todos os efeitos secundários, melhorar a constipação, melhorar o humor e etc. Então, realmente existem vários estudos mostrando, se você quiser, até a Luísa também posso te mandar, mostrando essa melhora em sintomas não motores, a longo prazo, inclusive. Excelente. E também o Sérgio Valentini está perguntando se tem experiência, a gente tem experiência para o tremor, né, secundário ali para esclerose múltipla, porque a gente sabe que é muito desafiador, né, esse tipo de tremor, realmente ele é muito refratário, geralmente às medicações, e muitas vezes pode ser necessário fazer a estimulação, tanto ali, o alvo acaba sendo o ventral intermédio, também, tá, Sérgio? Mas muitas vezes não só estimular ali o ventral intermédio, você também precisa estimular o ventral oralis anterior e posterior, tá? Então, muitas vezes é tentado primeiro, antes, ainda mais hoje em dia que a gente tem a possibilidade do direcional, né? Então, a gente pode acabar
jogando esse estímulo também, estando dentro do ventral intermédio, fazer um estímulo também jogando para a região do ventral oral posterior e anterior. Mas até existem publicações, e eu até já acompanhei os casos lá na Universidade da Flórida que foram feitos dual lead, né? Foram 2 eletrodos no ventral intermédio e ventral oralis anterior e posterior para melhorar esses casos tão desafiadores de tremor por esclerose múltipla. Sergio, ¿de dónde eres? Vemos que Ele está perguntando español. quanto tempo dura o curso. Hola, Muy ¿qué tal? bien. No, Hola. utilicé el Zoom de mi novio. Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángela Polo. Mucho gusto, Ángela. Mucho gusto, buenísima la clase, muchísimas gracias, me encantó. Buenísimo. ¿De dónde sos? Yo soy ecuatoriana, pero vivo en bien. Argentina, sí. ¿Y sos neuróloga o neurocirujana? Soy neuróloga. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte por aquí. La verdad que tu pregunta, entonces, en relación a temblor por esclerosis múltiple, sí, normalmente son temblores que son mucho más difíciles de tratarlos, que son tremores bastante refractarios y que tienen diversos componentes, y precisamos de esa manera, entonces, muchas veces hacer dual lead, entonces hacer en 2 locales diferentes, por ejemplo, como dijo la doctora Vanessa, VIM, VOA, VOP. Tu pregunta aquí en relación al curso, es un curso que dura un mes online, es una asignatura, dura todo el año, ¿no? Tú puedes pagar por mes y después las clases siguen, las reuniones presenciales siguen, y ahí tú puedes renovarlo por cuánto tiempo quieras. Entonces, puedes pagar anual, puedes pagar por mes, y así va como una asignatura, y siempre van a estar atualizados, vão estar atualizados em tudo que for em relação a novos artigos e novas aulas com bastante frequência. E se tu haces o curso, quero verte em São Paulo, né? A gente quer ver o pessoal em São Paulo. Vale. No, sabes que yo voy, mi hermano vive en Buenos Aires, así que tal vez nos vemos por ahí, o você vem para São Paulo. Y a gente, sería buenísimo, encantadísima. Yo estoy haciendo el fellow de movimientos anormales en el Hospital Posadas, acá en Buenos Aires. Muy bueno. Muy bueno, un gusto. E a aula, até para quem me perguntar, esse hands-on, que vai ser 3 dias seguidos, a ideia é a gente fazer um dia seguido do outro, justamente para quem é de fora de São Paulo, poder ir de uma vez só, né? Infelizmente a gente não tem aí um budget para trazer as pessoas, mas como todo mundo acaba chegando em São Paulo, a ideia vai ser essa, 3 dias seguidos, e todo mundo pode ficar e conhecer todas as novidades, inclusive trocar ideia com a equipe multidisciplinar e fazer as discussões de caso ao vivo também. Tem outra pergunta aqui, que a Manuela falou que ela é residente e quer se especializar em funcional, né? Será que funciona, né? Se funcional, ou seria para quem já é no cirurgião? O curso é para todo mundo que quer aprender sobre neuromodulação, claro, que quem já é médico acaba sendo mais Não, mas proveitoso. É médico, é residente. Ela é médica, né? Claro. Já é médica. Desculpa! Está em período de formação, né? Na verdade, só ainda não se subespecializou, então sim. Com certeza, vai sair na frente. A minha... Oi, gente, sou eu aqui. Olá, a minha dúvida é se o curso... Se o curso seria viável para quem ainda é residente, ou se seria melhor, por exemplo, formar, né, em neurocirurgiã e depois realizar o curso. Você quer responder, Fábio? Não, sem dúvida. Sem já dúvida. É algo que pode ser feito antes mesmo. Mesmo porque dentro da... você está em qual ano agora? No 4º. Perfeito, já está, na verdade, no momento da decisão, né? Super legal. E se você já está pensando e já está focado em fazer funcional, é algo que pode somar. Você pode estar somando com o seu aprendizado, né? E até aproveitar, não sei, algum estágio que você pode fazer. Geralmente no 5º ano, às vezes tem alguma coisa, né? Que você vai fazer na funcional e te ajudar até nesse processo. Acho que vai te ajudar bastante. As aulas, os artigos, né? Imagine, você pode ler os artigos e ver as aulas e a neuroanatomia e tudo que você já está, né? Você já está fazendo isso. Então, realmente pode, inclusive, te ajudar na decisão de fazer neurofuncional ou não, de colocar no networking com as pessoas e você realmente sair na frente do aprendizado na questão do DBS. Então, acho que com certeza absoluta, você e todo mundo que quiser
se fazer funcional, deveriam fazer o curso. Obrigada. Alguma outra Vamos tirar uma pergunta? foto, Mari? Vamos juntar todo mundo aqui, será? Pessoal, Aproveitar quem que a quiser Manu abriu aqui, aparecer, não sei se... talvez as pessoas são tímidas, não querem aparecer, mas, gente, se tiver alguma outra Estamos dúvida no último técnica... minutinho, né, aqui da... Último minuto, assim todo mundo vai almoçar feliz. Gente, perguntas técnicas, podem mandar diretamente para mim, para a Vanessa também. Perguntas sobre o curso, vocês podem perguntar diretamente para nós, para o suporte, ou o pessoal no WhatsApp. E se vocês quiserem abrir aqui a tela, a gente tira uma foto com todo mundo. Para os alunos antigos, né, dos outros cursos que fizeram os outros cursos, vão ter 50% de desconto. Esquecido, obrigada por lembrar. Realmente porque tem alunos que compraram 1, 2 vezes, né, que participaram algumas vezes do curso, então realmente a gente quer dar essa ajuda para quem é ex-aluno, vai ter 50% de desconto hoje, né, para quem se inscrever hoje, e vai ter acesso a tudo isso, né, presencial, né, de participar dos hands-on e tudo mais. Então, só que quem é aluno, não é nesse link, tá, gente? Então, quem é aluno me manda ou manda para o suporte ali do grupo do WhatsApp, fala, eu sou ex-aluno, e a gente sabe, né, quem são os alunos, a gente tem a lista. Muito obrigada, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana, que a aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Saibam que vocês podem contar com a gente o que precisarem. Você, Van, última palavra. É um prazer estar aqui contigo. Na verdade, eu admiro muito a Mari, até falando para vocês o quanto que a Mariana gosta de ensinar realmente, de abrir oportunidades realmente. Inclusive, eu fui uma pessoa que contei já muito com a ajuda dela quando eu estava começando, e eu acho que nesse momento é muito importante, né, quando a gente está começando a aprender uma área nova e conhecer uma área nova é bem importante, por isso que eu recomendei bastante também, Manu, para você. Então, contem conosco, né? E a gente tem muito essa filosofia de que não só os nossos pacientes devem ser beneficiados, mas os pacientes de todos vocês, porque no final das contas, se a gente conseguir no nosso país fazer com que os resultados da cirurgia de DBS sejam otimizados, né? E eu acho que é uma grande missão aqui desse curso, a gente vai acabar fazendo com que chegue a mais pessoas, né? Porque existe muito, ainda mais hoje em dia, né, com a comunicação que é mais facilitada, né, com redes sociais, tudo. Então, sempre um paciente acaba falando, melhorei, e aí estimula outro a fazer, e assim vai, porque infelizmente a gente ainda tem uma subindicação aqui no nosso país. Então, e eu acredito que através da educação, através de iniciativas como essa, a gente anda no caminho de melhorar isso e disponibilizar essa tecnologia para mais pessoas país afora. Exatamente. Muito Obrigada, obrigada. Mari. Obrigada a todos. Prazer. Tchau, tchau. Prazer, Manu. Bom fim de Obrigada. semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.